Olá, pessoal, bom dia. Estou aqui para gravar mais um episódio dos Advogados Sala 21. Estou aqui com 3 advogadas excelentes, atuantes na área, brilhantes. É a doutora Karina, ela é DPO e advogada. A Marcela, doutora Marcela, ela é advogada, especialista em clínicas, laboratórios, ela é bem direito médico, ela é bem atuante nessa área. E estou aqui com a Flávia, que ela é bem atuante em direito empresarial. Então, conta pra gente um pouquinho, Flávia, do que você faz. Bom dia, eu sou advogada, eu atuo fortemente no direito do consumidor, aplicável para as empresas, numa questão mais de assessoria jurídica, numa questão mais estratégica, prevendo problemas e solucionando quando o problema ele aparece. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado, Rosa, pelo convite de estar aqui no podcast. Amei, advogado Sala 21, achei chique. E eu sou a Marcela Pires, eu sou advogada, especialista em direito médico, defendo os profissionais da saúde, mas não só os profissionais da saúde voltado para o erro, que os pacientes acham que eu sou contra os pacientes. Não, eu estou a favor do paciente porque eu defendo a autonomia do profissional em prescrever o tratamento adequado para o paciente dele e eu busco esse direito do paciente também. Bom dia, bom dia, bom dia, para que vocês tenham um excelente dia, como a Rosa gosta de falar. Para mim é uma honra estar aqui nesse podcast. Meu nome é Karina Santos, eu sou advogada e especialista em uma lei que é muito importante para o seu negócio, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu também atuo como DPO e sou gerente de programas de privacidade. E quem que é o DPO, afinal de contas? Ele é como se fosse um elo. Ele é o profissional que vai conectar 3 pontas quando a gente está falando dessa relação que envolve privacidade e proteção de dados. Então, o DPO, ele faz essa conexão da empresa onde ele atua com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão fiscalizador da LGPD, e ele conecta a outra ponta aqui também, que são os titulares de dados, ou seja, você, eu, as pessoas que têm os seus dados tratados, e ele vai conectar essa outra ponta aqui, que são das empresas que se correlacionam com esse agente de tratamento que o contratou. Então, o DPO, ele faz essa conexão para cuidar do tema proteção de dados em todas as frentes de uma empresa. Nossa, que interessante, Karina. Então, isso, na verdade, hoje é uma profissão. É uma profissão. Que bacana. E como que esses dados pessoais, a gente interliga eles nos dados sensíveis, na saúde? Olha, então eu vou voltar 2 passinhos, Rosa, para quem está em casa e nunca ouviu falar desse termo, começar a entender e entender também o que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível, porque cada um a gente lida de uma forma diferente. Sim. Então você que está em casa, que já abriu a nossa lei, a Lei 13.709 de 2018, você vai ver que ela chama Lei Geral de Proteção de Dados. O próprio nome já dá uma dica pra gente, ela protege os dados. O que são dados pessoais? Qualquer informação, qualquer mesma informação que identifique de forma direta ou indireta uma pessoa física. Karina, meu nome, CPF, RG é um dado pessoal? Com certeza, mas não se limita a isso. A cor do seu cabelo, o time que você torce, o lugar onde você faz as suas compras, as suas preferências, os seus hábitos de consumo, tudo aquilo que está relacionado à sua vida e que de alguma forma pode te identificar no meio da multidão, isso é um dado pessoal. E aí a LGPD, ela traz uma classificação de dados pessoais. Eu tenho os dados pessoais comuns, que são esses: o seu nome, o seu CPF, a cor do seu cabelo, né, por assim dizer. Todas essas informações comuns são dados ordinários para a LGPD. Mas a gente tem também a segunda classificação, que é do dado pessoal sensível. O que é o dado pessoal sensível? É aquele dado que pode gerar uma discriminação, que ele tem um potencial de te gerar um dano se ele for tratado, usado da maneira inadequada. Dentro dessa classificação de dados pessoais sensíveis, a gente tem os dados de saúde. Dados de saúde são dados de natureza sensível, ou seja, que se houver um tratamento inadequado, que se houver uma exposição, ele vai te gerar algum dano, algum problema, alguma discriminação. Então, a LGPD, ela começa a caminhar para o direito de saúde primeiro para os dados comuns, o seu nome. Sabe quando você vai no médico, o prontuário, a primeira coisa que ele coloca no prontuário é o seu nome. Sim. Então, só pelo fato de você fazer um atendimento, marcar uma consulta, a gente já tem um entrelaçamento do direito médico com a LGPD, porque qualquer relação de consumo, de prestação de serviço, ela é baseada em dados.
Para eu ir na farmácia e comprar, eu vou passar o meu cartão, às vezes vou dar o meu CPF, vou dar um e-mail para envio da nota fiscal, não vou? Para ir no médico eu não faço a mesma coisa, eu não ligo e falo, oi, tudo bem, gostaria de agendar uma consulta com o médico, meu nome é tal, vou chegar às 14 horas. Você já está fazendo uma atividade de tratamento de dados pessoais no início. Então, quando a gente fala de direito médico, a LGPD não se aplica apenas aos dados sensíveis. Ela se aplica em toda a cadeia de prestação desse serviço médico. Desde a hora que você marca a consulta, ao momento que essa consulta acontece, que o exame acontece, a devolutiva final e ainda depois que essa prestação de serviço se encerra. Porque a LGPD ela não está relacionada só ao momento da prestação de serviço, mas aquilo que a gente chama de ciclo de vida dos dados, que é toda a cadeia que esse dado percorre dentro dessa clínica, nesse hospital, em qualquer lugar que vai tratando dados ali em cada partezinha. Então, sua pergunta, onde que o direito médico, a saúde se aplica a LGPD? A todo momento. Nossa, se houver que dado pessoal, né? tem LGPD. E Marcela, e os dados pessoais, como que ela se interliga nesse tratamento que você faz em clínicas, hospitais, essa consultoria que você faz? Aí é com base no software que eles usam, né? A segurança é com base no que o software oferece. Então, por exemplo, esse acesso dos dados tem o DPO, que é o responsável, né, para fazer essa separação, quem acessa o quê. Então, por exemplo, a recepcionista, ela tem acesso à agenda, à data de nascimento, ao nome, ao prontuário documento. todo, não. Não, nunca. Sim. Então, assim, quem acessa o prontuário? O médico. Como que faz essa divisão? Senha de acesso, criptografia, a segurança se dá dessa forma. Então, assim, o que é importante? Ter sempre um software inteligente e muito atualizado. Porque é sempre bom fazer uma auditoria, né, para ver se tem alguma vulnerabilidade no sistema, para ver se alguém está acessando, alguém que não tem, que não deveria ter acesso a algum tipo de dado e está tendo. Acontece muito, por exemplo, de estagiário, pessoa que está em treinamento. Então, assim, tem que ter senhas provisórias, sabe? Tem que ter um limite de acesso. Na verdade, isso é muito importante, né, Marcela? Porque o que a gente vê, geralmente, não é isso, né? Porque nos consultórios, às vezes, a pessoa imprime lá alguma folha, enfim, um relatório, um exame, para entregar para o médico na hora da consulta, né? Então, a recepcionista, às vezes, faz isso. E, às vezes, eu tô lá no balcão, chego no balcão e eu vejo algum dado do paciente que não era para eu ter acesso. Exato. Então, a gente vê muito isso. Então, essa importância, né? Então, essa importância, eu acho que da Karina e da Marcela, que faz, na verdade, esse atendimento, passar isso para os profissionais. Mas né? Você sabe qual que é a questão? Eu vejo assim, os médicos, porque essa lei ela se aplica aos hospitais, às clínicas e aos profissionais autônomos. Sim. Eles são responsáveis, mesmo que ele não esteja num consultório, numa clínica. Eu vejo que eles ainda não se conscientizaram da aplicação da LGPD no dia a dia deles. É muito claro isso. Então, assim, eles, por exemplo, pedem informações para a secretária, ou a secretária me passa informações que quem deveria passar é o médico. Sim. Então, quando... Já aconteceu, por exemplo, de eu captar cliente dessa forma. Porque eu recebi uma informação e eu falei, olha, não muito pode. Cuidado, doutor, porque não é a sua secretária que tem que me passar isso. Aliás, a sua secretária nem deveria estar sabendo disso. Sabe, né? Uma coisa que eu sempre desmistifico para os médicos? Porque eles confundem muito o dever de sigilo médico que eles têm com a LGPD. Eles falam assim, Karina, para que eu vou me preocupar com privacidade se eu já tenho, né, por obrigação aqui da minha profissão, já é o meu dever atuar com sigilo. É onde eu explico para ele que sigilo é só um dos requisitos para proteger a privacidade de uma pessoa. Para eu proteger uma informação. E eu explico para ele que a LGPD ela é um complemento para trazer uma garantia para ele cumprir esse dever profissional que ele tem. Dentro do sigilo, talvez ele entenda que esse compartilhamento que ele está fazendo com a secretária, que ele pede a secretária para olhar o prontuário, não é um problema. Mas, sob o ponto de vista de privacidade, é um problema. E, sob o ponto de vista ainda de atendimento a essa lei, é um problema. E, quando a Marcela fala de conscientização, é um ponto que eu adoro falar, porque a
construção de uma cultura de privacidade, que é o que a LGPD propõe para o Brasil, ela demanda um esforço conjunto de nós, profissionais da LGPD, do direito médico, da saúde. E de toda a sociedade. E de toda a sociedade, exato. E aí, como ela estava explicando ali a questão da tecnologia, eu queria acrescentar mais 2 pontos aqui também, que eu sempre falo que os médicos, os profissionais de saúde têm que olhar para essas 3 frentes. A tecnologia, como ela destacou, é extremamente relevante, porque é através do seu sistema, do seu CRM, daquele sistema de prontuário eletrônico que você tem, que você vai captar todas as informações. Só que além da frente tecnologia, eu tenho mais 2 frentes para olhar ainda, que são processos e pessoas. Sim. Processo é como eu faço, por que eu faço. Pessoas é quem está fazendo. Quando eu olho para pessoas, quem está fazendo, é a pergunta que a Marcela trouxe. Será que a secretária ela pode ter acesso a todo o prontuário? A resposta é não. Será que essa pessoa precisa aprender alguma coisa sobre como manejar esse sistema, como se adaptar a esse processo? Sim. E aqui eu volto para a parte de conscientização. Quando a gente está no pilar de pessoas, se eu não conscientizo, se eu não treino, se eu não capacito, eu não posso exigir. E essa é uma das grandes viradas de chave que a LGPD traz, da gente começar a capacitar as pessoas, mudar essa cultura de não proteção das informações, de não entender o que é privacidade, para que elas entendam a relevância disso dentro da prestação de serviço, para que elas sejam um profissional de excelência, para que elas gerem uma relação de confiança com aquele cliente que está confiando nela uma informação valiosa ali para a sua vida, aquela doença que ninguém pode descobrir, por exemplo. Então, eu sempre parto desses 3 pilares, até para quem está em casa conseguir acompanhar esse raciocínio. A gente vai falar da LGPD aplicada à saúde nessas 3 frentes: pessoas, processos e tecnologia. Se for falar de pessoas, essa pessoa pode ou não pode fazer o que ela está fazendo. Se for processo, esse processo vai ou não ser ajustado. Se for tecnologia, essa tecnologia me dá ou não me dá as garantias necessárias. Sim. Mas eu acho, de verdade, que o que ainda não está muito claro para todo mundo, tá? Não é só na área da saúde, não é só para médico. Em todas as áreas. Não, para todo mundo. Se Sim. aplica na área da saúde, aos dados sensíveis, Sim. né? O que ainda não está muito claro. Apesar de ser uma lei, todos devemos observar Sim. e cumprir, não está sendo observada e cumprida nem mesmo pelo judiciário. Por quê? Eu tenho clientes e tem um específico, ele está com um problema bem pontual, que ele tem uma doença estigmatizante, certo? Ele é uma pessoa super renomada na área dele e ele tem uma doença bem limitadora. E ele não quer que o empregador dele saiba. Só que para o processo é público, certo? Tá. E para o processo, o que é sigiloso? Documentos. Então, prontuário. Não juntei prontuário, mas eu juntei um relatório médico, certo? E independente de eu juntar o relatório como documento, ainda tive que descrever a situação dele nos fatos. Então, é óbvio que qualquer pessoa que tiver acesso ao processo vai saber a doença que ele tem. E mais que isso, o medicamento que ele está buscando, ele é um medicamento exclusivo, específico para essa doença. É uma doença rara. Então, assim, e incapacitante, certo? Então, assim, ele tá muito preocupado porque joga o nome dele e aparece o Jus Brasil. Então, quer dizer, o médico dentro do consultório, um ambiente limitado, né? A secretária dele não pode ter acesso à informação ao prontuário do meu cliente, por exemplo. Mas, se você jogar o nome do meu cliente no Google, você vai acessar todas as informações do processo por meio do Jus Brasil. Eu acho que ainda não se deram conta dessa exposição, de que todos os processos que envolvem saúde, todos vão expor dados sensíveis. De alguma forma, sim. Dados sensíveis, porque eu tenho que falar qual o meu diagnóstico, desde quando eu fui diagnosticada, quais os tratamentos que eu fiz e o porquê que eu cheguei nesse tratamento agora, que decorreu da negativa e tudo mais. Então, assim, a gente está falando de os médicos têm que observar, porque a secretária não pode. Cara, o judiciário não está cumprindo a LGPD. Então, assim, nesse momento, eu estou em fase de
recurso já no processo e eu vou ter que pedir sigilo. Sim. Eu peço, quando eu faço meus processos, eu Mas peço, mas você não tem é que decretado. descrever. Mas você tem não é que decretado. escrever, Então, assim, sim. nesse caso, eu vou pedir Mesmo o sigilo com base solicitando- na LGPD. Eu peço com base na LGPD. Então, quando Porque o juiz não decreta, porque assim, ele decreta sigilo de documentos. Mas não interessa, porque se a inicial Não, tiver segredo lá, processual ele vai ver. mesmo. Exato. eu só que peço não- com base na LGPD. Geralmente, quando eu peço com base na Isso. própria LGPD. Então, Exato. mas você concorda que se a gente tá falando de LGPD, Sim. se a gente tá falando de dados sensíveis, e se Tem um dados de nome saúde, pra Pode. isso, se tem dados um nome. se informações atinentes à minha saúde é dado sensível, Sim. todas as ações relacionadas à saúde, todas deveriam já ter a tarja de sigilo. É. A Na gente verdade, deveria pedir, porque é. o próprio... E outra coisa, isso, tipo, ele coloca andamento lá que nesse dia um cliente, porque os clientes descobriram, né, tem o Juiz Brasil, eles sabem usar o Dr. Google. Agora eles, é não, verdade. aí a cliente mandou assim, o que aconteceu aqui? Que teve uma audiência interna e você não me falou nada? Aí eu olhei, fui no processo, falei, gente, que negócio de audiência Tá interna? estranho, Não né? existe isso. E aí eu falei, não teve audiência nenhuma. Foi despacho. Ninguém nem pediu audiência, não teve nada. Só que lá no Jus Brasil aparece, ela me mandou o print. nossa, Aí não você fala, sabia pô, disso, não. ainda fica, sabe, atrapalhando, sabe, a Sim. comunicação entre a gente e o cliente. É. Então, eu acho que o Jus Brasil tem que ser barrado. Vou com base na LGPD. trazer algumas perspectivas para vocês. A primeira coisa é sobre: vamos acabar com o Jus Brasil, vamos acabar com o Serasa, vamos acabar com todas as empresas que tratam dados porque a LGPD proíbe isso. Mentira. A LGPD, pelo contrário, no seu preâmbulo ali, ela já vai falar que ela é uma lei que ela veio para viabilizar a livre iniciativa, o desenvolvimento de novas tecnologias. Porém, qual que é a ideia? De que esses dados sejam tratados da forma certa. Que sejam inseridos dentro dessas aplicações, dentro desses sites, desses serviços que são prestados a partir do tratamento de dados, parâmetros que venham proteger a privacidade dessas pessoas. Então, é literalmente o Jus Brasil implementar ali dentro da sua plataforma opções para que quem quer revelar se revele, quem não quer revelar não revele, que por padrão algumas informações não sejam reveladas. Então, entendem? O Jus Brasil ele não tem que parar de existir. Existe uma função social nele, ainda que haja problemas relacionados ao seu uso, como o cliente que vai lá e acessa o processo e depois vem fazer essa interação com o advogado, ou essa questão de dados incorretos. Tudo isso está relacionado à LGPD de certa forma. Existem coisas boas e coisas ruins na utilização de qualquer tecnologia. Mas, o que é interessante da fala de vocês, para eu não defender plataformas que não é essa a ideia, né? Mas é falar que inovação e uso de tecnologia e uso de dados está liberado para a LGPD, se for feito da forma correta. O que é legal da fala de vocês é o anseio por proteção, por padrão. Essa vontade interna de que não seja revelado, de que seja privado, de que ninguém tenha acesso. Não, eu não acho, eu não digo nem isso. Eu tô falando com base na lei, ele tem que me perguntar se eu quero, se eu posso. Isso. Se ele pode. E é isso que não tá fazendo. A gente vai chegar Eles nesse só ponto. colocam, sem me perguntar nada, não tem um termo de consentimento, ele coloca lá, aí se eu não quero, eu E vou é lá e isso. falo que não quero. É Não faz esse sentido. ponto que eu ia chegar Que não, agora. que a lei fala. Porque esse anseio de vocês aqui, na LGPD, ele tem um nome. Se chama autodeterminação informativa. Isso é a grande virada da LGPD. A grande virada da LGPD não é dar multa para quem trata dados de forma equivocada, não é aplicar sanção, não é criar uma autoridade. Tudo isso são avanços legislativos. Mas a grande conquista para nós, cidadãos, em relação a essa lei, é esse direito que nasce de autodeterminação informativa. Karina, que nome grande, o que é isso? Significa você ter o controle sobre como, onde, por que os seus dados são tratados. Você ter voz e vez quando os seus dados são tratados. Isso é autodeterminação informativa. A LGPD é uma lei que ela vem para empoderar quem? As pessoas. Ela é uma lei protetiva de quem? Das pessoas. E ela é uma lei orientativa para as empresas. Então, quando a Marcela fala, mas eu não disse que eu queria, eu não pude escolher, eu tenho que ir lá e pedir. Por que ela não fez por padrão? E esse por padrão tem outro nome técnico que a gente também usa. Que aqui a gente tem que falar do Privacy by Design, falando dos problemas do judiciário que ela trouxe, e do Privacy by Default,
que é esses parâmetros por padrão que eu tenho implementado de privacidade. O que é esse Privacy by Design? Significa que o Jus Brasil, que os tribunais, por design, ou seja, desde o início da construção daquela tecnologia, daquele site, daquele serviço, daquele produto, tem que pensar em privacidade. O que é pensar em privacidade por design? Significa que, se esse botão estiver aqui, se essa informação for mostrada aqui, se por padrão o processo for público, o que eu tenho que fazer para proteger a privacidade? Então, Privacy by Design é criar parâmetros desde o início do desenvolvimento de um produto ou de um serviço para que ele já atenda aos requisitos de privacidade. E como nós sabemos, os processos se tornaram eletrônicos muito antes da LGPD sair. Sim. A LGPD surge em 2018, começa a valer ali em 2020 e a gente já tem toda uma estrutura. O sistema é super fácil, é de menos. Esse é o ponto. Quando a gente, por design, não fez essas melhorias que são necessárias e elas são exigidas, inclusive, pela LGPD, a gente vai para o Privacy by Default, que é essa privacidade por padrão. Significa que, a partir de agora, já que eu tenho uma lei por padrão, você tem que me oferecer as garantias necessárias. O judiciário, ele tem avançado. O judiciário, ele tem empregado grandes esforços em, primeiro, compreender essa lei para aplicá-la nos seus julgados. A gente não pode falar aqui que eles estão inertes, eles não estão. Mas, de fato, há várias lacunas, várias melhorias e muitas, como a Marcela bem trouxe, que precisam ser feitas para que isso aconteça. Como que tem funcionado hoje na prática? Urgente. Como que na prática tem funcionado? Os advogados têm pedido, desde lá do ingresso da sua ação, o sigilo em todo o processo, com base na LGPD. Falar, olha, me dê o sigilo e se não der, não tem andamento processual, porque eu tenho aqui uma questão de violação da privacidade. Sim. Não tem como a gente seguir com esse assunto. Afronta a própria legislação, que é o próprio judiciário que, né, vai avaliar depois quem está infringindo, quem não tá. Exato. Então, assim, é por isso que eu trouxe essa questão. Eu falei, cara, é muito... O que eu faço, né? Não, saber o que eu faço, eu sei. Mas é um problema que a gente enfrenta. Que você não tem eu controle. sei lidar com ele, vejo que tá errado, não, tipo, é como eu tô falando, não acho inteligente eu ter que ir no Jus Brasil falar que eu não quero meu nome lá. É. Ele que deveria perguntar se eu quero, se ele pode. Sabe qual é a porque é isso sistemática? que a lei diz. A sistemática do Jus Brasil, né, dentro dos processos que eles têm, é de fazer raspagem pública de dados. É como eles chamam. O que é essa raspagem pública? Tudo que está público, que está disponibilizado na internet, eu faço uma raspagem, literalmente. Eu raspo tudo e trago para dentro da inteligência da minha plataforma e disponibilizo. Mas quando é sigiloso, Marcela, ele não aparece. Não aparece, O Jus Brasil, exato. ele não consegue coletar esses dados. É o que ela está falando. Não, mas Essa não é raspagem. Sempre, mas não é sempre que é deferido sigilo. Porque esse processo que eu pedi falei que a sigilo gente... e não E você É. pediu e foi negado, né? Mas você pode agravar. Mesmo diante E dessa questão. agora tem um caso, nesse caso específico, eu vou ter que pedir em sede, tipo, do tribunal. Do tribunal. Porque já está em fase de recurso. E assim, as pessoas, na hora que ingressam com a ação, às vezes a pessoa não, assim, não tem motivo para pedir o sigilo. Aí depois ela lembra, ela fala, puta, joga meu nome lá, vai ver, o meu empregador vai ver e vai achar que eu não posso trabalhar e não sei o quê, nanana. Então, assim, é uma situação complicada que, às vezes, eles não trazem pra gente no início. Entendeu? Na verdade... E assim, não é que eu acho que todo... Tipo, pela lei, considerando que a gente tá falando de dados sensíveis, pela lei, todos os processos atinentes à saúde deveriam ser... mas precisa pedir. sigilosos. Só que... E aí fala, né, da estrutura, da plataforma. Gente, é só colocar lá. É saúde é sigilo. Acabou. Entendeu? Mas aí é o ponto, como Só eu que, identifico. por exemplo, já aconteceu, eu estou como pesquisadora num artigo científico com a FOP da Unicamp e a gente teve que fazer uma pesquisa em todos os tribunais do Brasil para coletar dados. Eu fui essa pesquisadora. E aí, eu fiquei pensando, falei, puxa vida, né? E a LGPD? É um resultado... não é nem a questão da LGPD. Eu posso acessar, tá lá? Eu posso Isso, acessar. é isso que eu ia falar. tá, Tem base isso é legal público, para pesquisa Eu posso pública. acessar, porque o processo é público. Mas, o que acontece? É uma pesquisa, eu ainda não posso divulgar o resultado, porque ainda vai ser publicado o artigo. Mas, assim, é algo tão revolucionário, é tão importante os dados que a gente vai trazer, que, poxa vida, e se eu não pudesse consultar?
É isso. E se São todos os dois Exatamente. lados da moeda. Exatamente. Aquela função E se pública que eu todos falei. os processos fossem Você não sigilosos, teria, você não sigilosos, teria essa... eu não teria essa- como levantar Aí esses você Exato. dados. teria que solicitar ao tribunal, seria um processo Exatamente. moroso, Então, burocrático. E aí, é isso que eu tô falando, assim, é esse ponto que eu quis trazer, porque assim... São dois pesos, duas ó, medidas, porque, é isso? Primeiro, ficar falando da lei, né, é chato. Sim. Primeiro que é chato, porque eu acho que a gente entende a lei aplicando na prática. Porque se a gente pega a teoria, é de um jeito. Na hora de aplicar, a prática é outra. E Sempre esse é é o assim. legal da LGPD ser uma lei geral, uma lei orientativa, ela não é taxativa. É porque ainda é muito recente também, né? É Ainda vai acontecer recente, muita coisa. já são 6 anos, assim, até 2022, eu vou falar que esse ponto da lei ser recente, ele era muito cabido, assim, realmente a gente estava no escuro. Graças a Deus, muitos profissionais já capinaram, como eu gosto de brincar, capinaram esse terreno e hoje a gente tem um matinho, assim, já à vista, Sim. tá? É uma coisa mais controlada. A gente teve muito avanço da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que emitiu orientativos, inclusive, para vocês aí da área de Direito Médico e Saúde, tem um orientativo lá sobre pesquisas clínicas, porque na LGPD nós temos uma base legal específica, ou seja, uma autorização específica para eu tratar dados para fazer pesquisa clínica, para Tem o termo de fazer... Que consentimento, bacana. né? Que pode ser em todos os... Eu posso falar, não, pode compartilhar meus dados com quem você quiser. Eu posso autorizar. Você, titular, pode O escolher... titular pode fazer Pode isso. escolher compartilhar ou não. E aqui já vamos fazer um spoiler, né? O famoso TCLE, que os médicos sempre confundem TCLE com termo de consentimento da LGPD. Médicos, profissionais da saúde, esses dois documentos são diferentes, eles possuem regra de implementação diferente. Eu não posso, dentro do meu TCLE, colocar um terminho de consentimento bem pequenininho ali no final, só para falar que eu estou atendendo a LGPD. Isso é totalmente equivocado. LGPD é apartado, é específico, é expresso e é inequívoco. Ou seja, a pessoa realmente ela tem que ter ciência do que ela está autorizando, para que ela está autorizando e por quanto tempo ela está autorizando. Tá? Então já deixa esses spoilers aqui para vocês. Não é aquele Pra vocês não papelzinho no meio do confundirem nada. mais. Exato. E acessem esse documento aí, tá no site da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para vocês verem como que vocês podem fazer essa pesquisa clínica tranquilamente, né? E voltando para todas essas questões de como a LGPD avançou, percebam que a gente já tem um documento específico emitido pela autoridade sobre pesquisa clínica. A gente já tem documento emitido pela autoridade sobre as funções do encarregado. A gente tem ali orientações sobre como que eu faço transferência internacional de dados. Que é muito Acabou recente. de sair, há 2 semanas, se eu não me engano, Sim. saiu a nossa resolução para falar como tem que ser uma transferência internacional de dados. Saiu nessa resolução quais são as cláusulas contratuais que devem constar quando eu tenho transferência internacional de dados. Então, perceba, a LGPD evoluiu muito em compreensão, em parceiros, em empresas que estão aplicando. Vou trazer números aqui de judiciário, já que a gente falou de judiciário, olhando para outra ponta do judiciário, que é ele lá trabalhando de fato, numa pesquisa com dados de 2021, se eu não me engano, que foram publicadas em 2022, nós já tínhamos 14 mil decisões judiciais envolvendo o tema privacidade e proteção de dados. Tribunal de São Paulo na frente. Pra ver como é problemático, porque Sim. se a lei é tão recente e já tem esse Isso. número de decisões. Sim. Exato. Então é algo assim que as pessoas estavam preocupante. realmente. Não, as pessoas estavam realmente desesperadas para Sim. se sentirem protegidas, né? É isso. Por isso que essa lei nasce. Porque não é à toa que privacidade, que proteção de dados se tornou um direito fundamental. O que é um direito fundamental, gente? É aquilo que você precisa para existir, que você não pode falar não quero. Necessariamente ele é seu, você precisa gozar desse direito para que a sua vida seja plena. E privacidade se tornou um direito fundamental, ou seja, algo que se violado, eu enquanto indivíduo, estou sofrendo um dano muito grande. É como se valesse a minha vida, pensando numa linha de equivalência. Assim, eu viajo, né? Assim, eu vou falar com vocês lembram? Vocês sabem como que eu sou. Eu sou muito assim, ó. Por exemplo, eu tenho um consultório, tenho minha secretária e eu que atendo. Tinha um prontuário físico, né? Onde eu tinha acesso e ela tinha acesso. Sim. Se ela trabalhasse comigo 20 anos, era eu Ela e sabia ela. da vida de todos Não, os pacientes. Eu e ela, mas É. ela sabia. Ela sabia.
Aí agora tem um sistema. Gente, a gente tá vendo toda semana, todo mês, assim, vazamento de dados, tipo, nos Estados Unidos. Vazou o CPF de todo mundo aqui no Brasil também, né? Então, assim, antes era limitar. É uma incongruência, porque a gente... exato, a gente tá falando assim, em proteção. Só que eu tô tirando de um risco muito baixo, onde estamos eu e a minha secretária, e essa pessoa sozinha poderia compartilhar alguma informação, não. E eu tô colocando isso num lugar onde alguém pode acessar e jogar pra uma galera, entendeu? É que antigamente então, não tinha assim, tecnologia, né, Márcia? Se você pensar, não tinha, né? Então, assim, Fora antes a gente... né, da informação. Exato. Isso, você tocou num ponto perfeito, integridade. A integridade da informação, ela... Tipo, gente, o sistema, você pode manipular, você pode forjar, você pode... Enfim, e assim, hoje... Tipo, a gente fala, né, CPF, cara. CPF é um dado documento relevante, super né? importante. Você vai comprar uma pinça pra tirar a sobrancelha. CPF na nota, senhora. Mas você pode falar que você não quer. Sim, agora eu falo que eu não quero. Não, Sim. mas... Não, tudo tem cadastro, né? Sim. Você vai comprar um perfume, faz um cadastro. Você vai... Eu falo, não quero cadastro. Obrigada. Ai, ontem eu fui Obrigada. comprar um grampo. CPF, senhora. Eu falei, ué, mas eu vou Não, só não. comprar um grampo. Pra que eu quero no CPF? Mas é muito legal Mas a gente falar. por causa da Sim, tecnologia. sim. Então, assim, por exemplo, você chega na Calunga, eles nem... Você já digita. Fala, não vou digitar, não preciso do CPF. Porque você sai da Calunga, você pega o seu celular e começa. Papelaria, não sei o que, mochila, não sei o que, impressora, não sei o que. O negócio sabe que você tava lá. Eles te mandam, sim. É muito interessante. O fundamento da mas- privacidade está nisso. Quando a gente começava a estudar privacidade lá atrás, sabe qual que era a ideia de privacidade? O direito de estar só, ou de ser deixado só, ou seja, de não ser incomodado. Nasce muito com essa ideia de ser bombardeado com propaganda, com mídia, O tempo do todo. me incomodar, né? Mandar coisa pro meu endereço e tal. Surge com isso. Só que aí vai avançando essa ideia do que é privacidade, afinal de contas. E eu gosto muito quando ela fala sobre disponibilidade dessa informação, porque quando a gente pensa em proteção de dados, a primeira coisa que a gente fala é dessa tríade. O que é essa tríade? É disponibilidade, confidencialidade. Qual que é o terceiro? Você lembra? Disponibilidade, confidencialidade A integridade? e integridade. Boa! Disponibilidade, integridade e confidencialidade. Essa é a tríade quando a gente está falando de proteção da informação. E é legal a gente falar desse avanço do físico para o digital também, porque a LGPD não se aplica apenas ao digital. A LGPD também se aplica a todos os documentos físicos. Então, não pense você que tem aí ainda os seus prontuários físicos, que eles não são um problema sob o ponto de vista da LGPD, porque eles são. É. E grande, inclusive, porque além... Ficam na recepção. Ficam na recepção, em armários sem chave, na maioria É igual das nas vezes. UBSs, né? Não, e aí na hora que você, né, você chega e vai fazer a ficha lá, a própria pessoa que faz a ficha pra você já pega o seu prontuário, Exatamente. leva pro médico, você fala, não, eu fico só olhando, eu falo, que bonito, tá certinho, doutor. Não, e coisa. assim, sabe? E quando é em UBS, geralmente eles ainda gritam, né? Fulana de tal, né? Então, assim, você não tem privacidade nenhuma. Mas eu acredito que isso vai ser com muita educação. A gente precisa Isso. educar as pessoas. Isso. Exatamente, fazer treinamento. Eu acho que precisa Isso. educar as pessoas para isso. Porque, assim, até algum tempo atrás, nós éramos do mundo do físico. Então, é o que a Marcela falou. No mundo físico, você pega lá o seu prontuário, que é papel. Ela não vai, a secretária do médico ou qualquer pessoa que seja, ela não vai ficar lendo o seu prontuário inteiro, porque às vezes nem ela entende o que está escrito ali, então ela não vai ler. Agora, no mundo digital, você coloca a sua senha, se você quiser saber os dados meu, da Marcela, seu, de não sei quem, a gente acessa em questão de segundos. Exato. Então, é muito mais fácil também. Se você pega a minha senha e entra na DASA, você Sim. vai ver todos os meus Seu exames. todo todos os histórico, exames, exatamente. tudo, exato. Tudo, e assim, eu acredito que quando isso seja manuseado pelo profissional que tem interesse, pela secretária dele, isso é muito tranquilo. É ruim quando for manuseado por uma pessoa que de repente quer te prejudicar. Exato. É essa a ideia, não é, Karina? É essa a ideia. Que esses dados não sejam vazados exatamente para isso. Um ponto é o dado não ser vazado.
Por que eu vou destacar muito esse um ponto? Para a gente não achar que a LGPD só protege o dado da exposição. Vazar é expor, pegar esse meu prontuário e cair na internet, cair na mão de uma pessoa mal intencionada. Mas a LGPD criou uma série de direitos. Quer ver um direito muito interessante que a gente nem pensa? O direito de saber quais informações a empresa tem ao meu respeito. Hoje, pela LGPD, você, cidadão, pode ligar, entrar em contato com qualquer empresa que você tenha relação e falar: eu quero a lista atualizada de todas as informações que você tem ao meu respeito e para quê? É um direito que a lei criou. A lei criou o consentimento que todo mundo conhece, que é o direito de falar: não quero. E você vai ter que me prestar o serviço do mesmo jeito, mesmo que eu não faça um cadastro. Por isso que eu não gosto de falar só da exposição, mas de mostrar para as pessoas que é mais amplo. Agora, a exposição para o direito médico e para a saúde é um ponto muito sério. Lembra que eu falei lá atrás do caráter discriminatório, que é o que a gente, né, deu ali para os dados sensíveis, para proteger esses dados de uma forma mais ampla, para que eles não gerassem esse dano para essa pessoa? Quando a gente fala de saúde hoje, principalmente pensando em toda essa digitalização que a Marcela colocou, falando de todos esses avanços tecnológicos, você chega, as clínicas estão cada vez mais tecnológicas. E depois do atendimento, esses dados ainda são utilizados não só pela secretária que teve acesso, mas vai para uma equipe lá de Data Science e Analytics para eles analisarem esses dados e gerarem ali informações para a gestão daquela própria clínica, para o desenvolvimento de novos medicamentos, para o desenvolvimento de novas metodologias. Então, hoje, dado não está mais só nessa questão cadastral, do tipo, ela vai olhar para o meu prontuário e vai ver a doença que eu tenho, vai muito além. Vai no sentido de que como você vai ser influenciado pelo mercado a partir da análise que ele está fazendo dos seus dados. Quer um exemplo assim, bobo? Um dia, uma moça estava grávida. Não queria contar para o pai que ela estava grávida. Foi lá na farmácia, comprou o teste de gravidez, fez o teste de gravidez. De repente, ela está recebendo ali um monte de publicidade na casa dela, de fralda, de leite, de não sei o quê. E o pai dela descobre que ela estava grávida por conta da publicidade, da cartinha que a farmácia enviou para a casa dela. Isso é um caso emblemático. Sim. Emblemático, assim, porque como que você, a partir dos meus dados, expõe uma informação que eu não quero que seja exposta, ou que, a partir dos meus dados, você vem me influenciar a comprar alguma coisa. Então, a exposição, ela é muito relevante de você tentar ao máximo proteger essas informações para um hacker não vir invadir o sistema, para que uma pessoa não tire uma foto do prontuário. Lembra Clara Castanho, gente, que foi recente? Sim. É um caso absurdo de exposição. Foi um vazamento. De vazamento dos dados. Então, mas vazamento de dentro do local mesmo. Exatamente. E naquele fator que você bem colocou, por falta de conscientização de quem? De uma colaboradora que foi lá, tirou foto e divulgou. Precisa, na verdade, ter muito treinamento em relação a tudo isso. Treinamento assim, de quem está atuando. de toda a envolvida, né? De todo o público mundo, em isso geral. mesmo. A gente precisa ter consciência desse direito. Isso. Assim, uma coisa bem besta, nada relacionada à saúde. Eu levei o meu anel de formatura pra limpar. E aí, peguei a ordem de serviço, fui embora. Quando deu o período, eu voltei na loja, só que eu tinha perdido a ordem de serviço. Aí, pediram o meu CPF. Eu peguei a minha OAB, falei, ó, tá aqui. Ela falou, tá, eu vou tirar uma cópia e já volto. Eu falei, não, você não vai tirar uma cópia da minha OAB. Não tem necessidade. Ela falou, não, tem que tirar porque é procedimento da loja. Eu falei, olha... É um procedimento errado, minha Deixa eu senhora. falar uma coisa pra você. O procedimento de você está equivocado. Eu não autorizo que você tire cópia do meu documento. Você tá vendo o meu documento, eu sou eu. E eu vim retirar o meu anel. Aí ela, eu vou ter que chamar a gerente. Falei, você pode chamar quem você quiser. Você não vai tirar cópia do meu documento. Aí, a gerente veio, pegou um caderno. Não, ela pegou um caderno. Ela me mostrou. Ela falou, mas a gente faz isso com todo mundo. Gente, todas, assim, um monte de documento. Nossa. Habilitação, RG. Nossa, que absurdo. Um monte de cópia de documentos ali, num caderno. Não pode. Ou seja, daqui a pouco ela joga um caderno fora,
todos De os qualquer dados jeito, vão na primeira lixeira. na que primeira nada. lixeira. Não, se joga fora, vai na lixeira, pode ser que molhe, estrague e tal, e ninguém tem acesso. Agora, assim, os funcionários da loja são da minha confiança? Lógico que não. O funcionário vai embora, leva o caderno embora, sumiu o caderno. Isso, e aí a gente fica, né, pensando, gente, como que esse pessoal abre conta? Essas contas que recebem esses piques, esses golpes. E o banco, como é que faz isso? Que não sei o quê, que não sei o quê. Como que faz isso, gente? É dessa forma. É assim. Exatamente, dessa forma. É assim, porque eles têm o nosso documento É. original. Original. É, Entendeu? Aí você fala, cara, eu só levei um anel, só fui pegar meu anel. exatamente. Sabe? Então, assim. E aí, Mas isso é cultural, não, e aí Marcela, eu tive, né? eu tive que brigar, assim, brigar do Sim. meu jeito, né? Sim. Desse jeito. Desse jeito. Brigar. mesmo. Ai, não pode, não vou. Moça, Falei, por favor, né? olha, Como que é, Flávia? Olha, assim. gente. Moça, por favor, não tira, porque eu não quero. Porque se favor. fosse E eu. a gente se sente chata, né? Que é o pior. Eu tô Não, sendo mal educada. sim. Não é o meu Exato, eu falei, direito. não tá autorizado. Mas assim, eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que não tinha essa informação. É. Porque eu sei Exatamente que não por pode. isso, Má, porque Mas assim. um monte de gente com a cópia do documento ali. Você fala, cara, assim, é muita gente que não tá Porque informada. virou padrão, virou É, um costume. Ficou desordenado Exatamente. o negócio. Por isso que a gente está fazendo esse bate-papo aqui, né? Na verdade, no nosso podcast, para as pessoas saberem quais são os direitos dela, né? Porque assim, muita gente não sabe. Muita gente não sabe nem que existe a lei, não é isso, Karina? Tem gente que não sabe que a lei existe. Tem gente que eu falo LGPD, eles falam LGBT? É, assim mesmo. É de comer? O que é isso? Quando eu falo a sigla, as pessoas assim se assustam. E é justamente por isso que a gente fala da construção de uma cultura de privacidade. Dentro da sistemática da LGPD, quem é que é responsável por levar essa informação e conscientizar as pessoas? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Autoridade, eu gosto muito Que de ninguém você. Que é o DPO, que é ela. Não, É. ninguém nunca ouviu falar da autoridade. Nunca ouviu. Nacional. Exatamente, é porque as pessoas não conhecem nem que tem a lei. Porque assim, você trabalha bastante com consultório, com clínicas, com laboratórios, né, Marcela? Você encontra lá as pessoas que falam assim pra você, ô doutora, como que funciona isso? O que eu faço pra... Raríssimo. Não é? Raríssimo. Quando você começa a Raríssimo. falar sobre a lei, a pessoa fala assim, onde que ela conseguiu saber disso? E que quando a gente se nem... preocupam, é por conta da multa. É só a sanção que Geralmente, eu acredito que eles Só que- chamem a Marcela, porque ela trabalha muito com clínica, para adequar contratos, não é isso, Marcela? Olha- Adequação de contratos e não implementação da lei. Eu acho que adequar os contratos com os prestadores, E não é isso? os Os termos, também. Você faz mais uma parte documental. Exatamente. Ali, né, da Então, ação. na verdade, eu acabo tomando uma outra frente, porque quando eles me chamam, eles têm interesse em documentos. Aham. Quando eu apresento direito médico, eles Aham. entendem que não é sobre documentos. Exato. Porque assim, eu aplico direito médico, gente, em tudo. Em tudo, absolutamente tudo. Por exemplo, a pessoa tá insatisfeita com o resultado, né? Aí eu pergunto, tá, mas a pessoa fez o uso, né, dos medicamentos do pós, fez uma drenagem orientada no pós, a pessoa usou uma cinta de compressão adequada no pós? Eu não sei, né, porque a pessoa tá na casa dela. Aí, olha, parece uma bobagem, mas é uma coisa que eu oriento todos os meus clientes, assim. Você atendeu o paciente, ele fez o procedimento? Segue ele no Instagram. Primeiro, ele vai sentir, interessante, ele vai né? se sentir prestigiado, porque, nossa, meu médico tá me seguindo. Exato. Você segue ele no Só Instagram. que não. Aham. Por quê? A pessoa tá ali, né? Fez um Sim. procedimento. Olha, Flávia, você não pode tomar sol. Você tem que usar a cinta Tá lá de compressão maiô. no mínimo, tipo, 20 horas por dia. Não sei. Aí aparece você 3 dias depois. Oi, pessoal, olha, fiz o procedimento, tá lindo, tá ótimo. Olha como eu tô. Tá na praia, tá na piscina, tá sem a cinta. Então, assim, eu falo, gente, segue, porque é dali que você tira essas informações. Porque na hora que a pessoa vem falar, não ficou bom, então, mas você não usou, você tinha que ter usado a cinta, você não usou. E, mais que isso, câmeras. Cara, eu adoro câmeras, né? Falando de tecnologia. Ponha câmeras no estacionamento. Isso, eu falo, gente, eu tô dando... Isso parece que não tem nada a ver com jurídico, mas tem. Eu tô te protegendo. Mas Põe ela já câmera falou no alguma coisa de estacionamento. câmera já. Por quê? Você fez uma mastectomia ou implante, silicone, alguma coisa assim.
e ou mastopexia, você fez toda a orientação, deu toda a orientação para paciente. Aí ela volta, né? Vem o retorno. Aí você tá vendo a pessoa lá, ela chegou dirigindo, ela abriu a porta do carro, ela pegou a bolsa, aí ela vem falar depois, ai, porque os pontos aqui. Então, mas peraí, vem cá, ó. Você não podia estar dirigindo, você não podia estar fechando a porta, você não podia estar pegando sua bolsa, você não podia estar fazendo... Você entendeu? Nossa, interessante. É um detalhe... É um olhar estratégico, né? E é um detalhe que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, assim, quando eu falo... não é sobre documento. Não é. Não é. O atendimento na clínica, a sua recepcionista, ela tem que usar o mesmo tom que você usa no consultório. O que acontece? Já diversas vezes, tenho clientes que têm clínicas maravilhosas. Super high ticket, que agora tá na moda, né? Esse termo é high cliente, ticket. que atendem clientes high ticket. Só que assim, É igual nós. o atendimento do profissional, né? Ou do médico, é incrível. O médico é maravilhoso, é tudo de bom. A recepcionista, gente, de verdade. Primeiro que elas assim, não tem humor, não tem educação, não tem um sorriso pra me dar. Eu falo, gente, tem que sorrir, viu, gente? Sorrir Olha o importante. treinamento aí de novo. Treinamento, tem que treinar a nossos equipe. colaboradores. Então, quando eu oferto, né, o meu pacote de assessoria, eu tenho vários serviços. E, inclusive, o treinamento da equipe. Reunião, motivação. Tem que motivar o Importante. pessoal. E isso parece que não é jurídico. Mas é. Mas faz parte. Mas é. Faz Por parte. que é jurídico? Porque o treinamento faz parte da Lei Geral de Proteção de Dados, exatamente para você treinar a equipe exatamente para as essas coisas. informações, É. a forma que ela vai solicitar, o tom da voz que ela vai usar para me perguntar, porque na recepção tem outras pessoas. Exatamente. Exato. Mas Ela ó, não nós pode fizemos gritar qual é o seu ó, CPF. Não, porque teve uma vez. Data de nascimento. Isso eu não quero falar. Exatamente. entendeu? Mas a gente já fez outros podcasts, então, uma vez veio a Laila aqui para falar sobre responsabilidade civil do médico. Uhum. E aí a gente abordou exatamente isso, porque às vezes a própria enfermeira, a própria recepcionista, a própria pessoa que está chamando, às vezes ela grita lá, né? Grita, fulano de tal, ó, você vai fazer o exame, você tá com a bexiga cheia, você tá não sei o quê. Não Ou fulano, pode. e assim, não importa se eu tô com a bexiga cheia, porque o outro não precisa saber o que exame que eu vou fazer, não é isso? Não, então, Exato. assim, você vai fazer a... Ai, como que é o nome? Mamografia. É. Qual a sua última menstruação? Você falou, Nossa, eu vou gritar. Exatamente. E a gente abordou isso. Então, na verdade, Não, porque a gente até sensível. brincou, né? Na última vez que a gente falou sobre isso, a gente até brincou que a gente não pode falar isso, porque a gente fica falando dos profissionais, não é legal isso. Mas, na verdade, não é a gente não está falando mal dos profissionais. A gente está falando, assim, de treinamento. Isso. Porque se a gente Dá pra treinar... treinar, dá. porque se a gente treinar as equipes, a gente não vai ter mais isso. Ela pode chamar na sala somente a pessoa que está lá para fazer a mamografia e perguntar dentro da sala. E não precisa falar o quando exame foi? que eu vou fazer. Não precisa, olha, fulana de tal, pode me acompanhar? A fulana chega, qual a sua última menstruação dentro da sala? Então, a informação vai ficar dentro daquela sala. Ela não vai preservar. caráter Vai de de Que confidencialidade. eles fazem muito isso. Tipo assim, um exemplo, você marcou, aí você vai fazer, sei lá, um ultrassom transvaginal, um Papa Nicolau, a colposcopia. Aí fala, mas você vai fazer qual primeiro? Que não sei. É isso mesmo. Você tem Geralmente que eles fazer falam- primeiro o ultrassom, É. porque aí depois você faz... Isso já aconteceu comigo. Você vai fazer qual exame primeiro? Numa recepção eu cheia não de quero- pessoas. cheia de gente. Então, constrangedor, não é, Flávia? Sim, Constrangedor, extremamente. porque assim, às vezes tem um homem lá e você não quer falar pro homem qual o exame que você vai fazer. não Então, quero. ele precisa realmente, eu acho que esse é o ponto. Treinar não é falar mal de equipes, porque a gente não Isso. está aqui para falar mal das pessoas. A gente está aqui para treinar as pessoas para que isso não aconteça com outras pessoas, né? E a Isso. estratégia jurídica que eu, assim, coloco muito para os meus clientes é o paciente, dificilmente ele vai processar alguém que ele goste. Então, se ele se sente acolhido, se ele se sente bem tratado, se ele se sente assistido, respeitado, então, ele, assim... Ele vai repensar. Ele sempre vai vai repensar. Então, parece que, não, minha advogada é documentos, não. Até a forma de você atender a pessoa, de você conversar com a pessoa, de você dizer um não para a pessoa. Eu elaboro a mensagem. Tipo, a pessoa não foi, desmarcou, não foi de novo, desmarcou, eu não quero mais atender esse paciente. O que eu faço? Demitido. Vou demitir esse paciente. O que eu faço?
Não, pelo amor de Deus. Simpaticamente. Não, aí eu elaboro a mensagem. Ao ponto do paciente pedir desculpa e entender. E não, a hora que der, eu volto e tal. Então, assim, é tudo de uma forma estratégica. Isso. Você Entendeu? falou a palavra que eu amo, porque para LGPD é justamente ser estratégico. Por exemplo, a Marcela disse, coloca câmera, coloca tudo, e você deve estar se perguntando, mas e a LGPD vai me deixar colocar câmera? Aí eu vou te dizer, depende da forma como você vai colocar essas câmeras, dos locais onde você vai colocar essa câmera e principalmente da característica que a LGPD mais pede, transparência. Você disse para o seu cliente que você vai colocar essa câmera, tem aviso de câmera nos lugares, no contrato tá falando que ele vai ser monitorado no Instagram, por exemplo, nas redes sociais, fora do atendimento clínico? Porque se toda essa sistemática não for feita de forma estratégica, como ela colocou, você está atraindo riscos para o seu negócio. Só colocar uma câmera no estacionamento não resolve. Você tem que informar sobre a coleta dessas imagens, informar que ele está sendo monitorado durante o tratamento, alinhar isso em contrato, por exemplo. Então, tudo que a gente fala, tanto do direito médico quanto da LGPD, tem que ter esse olhar sistemático e multidisciplinar, que é o que ela disse, eu escrevo uma mensagem, igual para os meus clientes LGPD. Se ele está passando por uma auditoria, por exemplo, algum contratante dos serviços dele, né? Às vezes o médico, a clínica dele é menor, presta serviço para uma outra, e aí essa marca maior quer fazer uma auditoria para saber se ele está adequado, eu vou lá e escrevo a mensagem, o e-mail que ele tem que mandar, para que ele possa ali, resolver todo o problema e a gente arrume aqui dentro de casa. Porque a gente faz de forma estratégica e personalizada. É muito importante falar isso porque os médicos, profissionais da saúde, às vezes pensam, mas eu não quero gastar dinheiro com isso. Aí o que ele faz? Vai lá na internet, no chat GPT, compra um script, compra uma política de privacidade pronta e coloca no site e acha que tá lindo. Isso, acha apaga que incêndio depois. É isso, só apaga incêndio depois. Ele atrai mais problema do que se ele não tivesse feito nada. Eu falo que na LGPD é melhor você não ter do que parecer ter e ser uma mentira. Do que você colocar uma política de privacidade lá falando que você promete mundos e fundos, que você faz milhões de ações de proteção da privacidade das pessoas. E não faz nada. E no fim do dia você não faz nada. Não sabe nem como fazer. Como fazer. É porque o que ela falou, tem um monte de pronto, né? Então, na internet você acha um monte de formulários prontos que você fala assim, só vou preencher aqui, tudo bem. Quer mais pegar do que contrato? É. Gente, contrato, eu olho e falo, cara, é impressionante como as pessoas pensam que sabe fazer contrato. Eu amo fazer contrato. E eu sou muito boa em fazer contrato. E eu sou aquela advogada que eu sento com o meu cliente e eu faço desde o contrato de blá 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 até a data e a assinatura. Eu escrevo um contrato. Porque eu olho e falo, cara, uma vez um cliente falou pra mim assim, ele falou, Marcela, eu nunca vi. Ele tem 4 advogados, ele é de Florianópolis, ele precisava de na verdade, ele queria uma análise, só que o contrato estava muito ruim, eu tive que praticamente refazer. E ele tinha que pegar um helicóptero para ir assinar esse contrato naquele dia, era um sábado. E ele falou para mim, ele falou, eu tenho 4 advogados, eu mandei para os 4 desde fazia meses, assim. E ninguém me dava uma resposta. Ele falou, você sentou. Ele falou, nunca vi um advogado trabalhar. Nunca vi um advogado trabalhar. Você fez na minha frente. Ele ainda falou, quem sabe faz ao vivo mesmo. E assim, é isso. Por que a gente consegue fazer? Isso. Porque a gente consegue pensar de forma estratégica. Então, quando eu vejo a cláusula, eu falo, tá, mas o que você pretende com isso aqui? Eu quero não sei o quê. Tá, mas isso daqui não pode. Porque isso é abusivo, a lei não permite, isso só beneficia você, a outra parte tem que estar protegida também, o contrato tem que ser bom para as duas partes. Eu explico isso e a gente pensa, tá, você quer isso, ok, então vamos colocar isso, mas de tal jeito. Porque do jeito que você tá querendo não fica legal, não. Fica muito abusivo. Muito... E esse é o papel do advogado, né? E é o que eu amo fazer. Então, assim, quando a gente fala, né, nessa estratégia, na LGPD, como que você vai fazer? Se não dá pra fazer tudo de uma vez, então é melhor não fazer nada. Porque se você disser que tá fazendo e não estiver fazendo, pode ser pior. De repente você pode começar adequando os contratos. Você começa pela clínica adequando os contratos, não é isso? Eu começaria treinando as pessoas.
Se você não tem dinheiro para nada de LGPD, Pelo menos começa treinando. começa com treinamento. Porque, no fim das contas, o documento, ele te protege juridicamente. Sim. Então, quando a gente fala de cláusulas contratuais de privacidade, por exemplo, a gente está falando de responsabilização para definir quem é operador, quem é controlador, qual que é o prazo de retenção dessas informações, ou seja, termos técnicos, Sim. entende? Muito relevante, porque é isso que vai mexer no seu bolso ali no final do dia, nas suas relações comerciais. Mas quando a gente está falando de efetivação da privacidade, é mudança de comportamento. E é construção de cultura de privacidade, que é justamente tudo isso que a gente falou o tempo inteiro. As pessoas, as atendentes, a recepcionista, o médico, quem trabalha ali naquela clínica, começar a agir da maneira adequada, de maneira a proteger essas informações, a não violar a privacidade, a dar mais garantias para esse cliente, para esse paciente, a não violar a privacidade dele. É porque, na verdade, todos nós somos pacientes, né? Isso! Na verdade, é isso, né? Isso. Porque, assim, no primeiro episódio, nós falamos sobre prontuário médico. E daí, uma amiga nossa também, ela veio no podcast e ela iniciou nosso podcast falando sobre prontuário médico, que é a parte mais importante, porque é ele que norteia todo o direito médico. Todo o direito médico. Todo Não existe direito médico Não sem sei, prontuário, né? E ela falou isso, exatamente isso, que todos nós, tanto médico, todos nós somos pacientes, né? E exatamente, então assim, essa proteção do prontuário, ele começa por ali. Começa. Ele E começa por ali. quando eu vou fazer um treinamento, a primeira coisa que eu ensino para as pessoas é que você é um titular de dados, assim como o cliente é um titular de dados. Ou seja, você não quer ser protegido quando você vai na farmácia, quando você vai no hospital, quando você vai na escola, na sua casa. Você gosta de ser incomodado? Não gosto. Você gosta que alguém fica falando da sua vida para todo mundo ouvir? Não gosto. Então por que você está agindo assim dentro do seu local de trabalho? É aquela ideia do faça pro outro aquilo que você gostaria que fizessem com você, exatamente. sabe? Funciona em tudo, né? Isso. Então, primeiro, quando eu vou fazer um treinamento, eu tento virar essa chavinha na cabeça das pessoas que trabalham ali para elas entenderem a reciprocidade. É um direito seu, é um direito meu, é um direito nosso. Sim. Então, você vai ser um agente de transformação para a gente sair desse cenário de completo caos, de desproteção das informações, de não respeito à privacidade, e você vai ser a pessoa que, a partir do seu trabalho, da sua competência, você vai proteger a informação de alguém. Você vai ser a pessoa legal. E eles adoram quando a gente fala assim, porque aí eles se veem na situação. E essa é a ideia de construir cultura de privacidade. Por isso que eu começaria pelo treinamento. Se eu não tenho dinheiro para nada, chama a Karina para me treinar. Porque é cultural, né, Karina? Eu acho que em cultural. outros países, isso, na verdade, lá é GDPR na Europa. Na Europa, né? Então, em outros países, isso funciona muito bem por conta da multa. Não é isso? Não. Não? Não é a multa. Mas é que a multa é altíssima, não, a multa Marcela. é alta, a multa é bastante alta, mas quando a gente fala em educação e informação, ó, comigo aconteceu essa situação lá na loja. Aí você fala, cara, pra onde que eu vou denunciar? Onde que legal, a gente Isso. já tem canais. Isso, então. Tem a resposta, Marcela. Não, eu sei. Sim. Mas, não, eu sei, mas assim. Mas as pessoas não sabem. não sabem. É. Então, assim, existe uma multa, existe uma sanção, existe, mas quem aplica? Como que esse órgão fiscalizador fica sabendo que Por aquela isso que nós empresa estamos não tá aqui para cumprindo? contar exatamente Entendeu? isso. Como Porque fazer? Então como vamos, fazer, conte. como Vou contar é, para vocês. Vocês podem fazer uma denúncia diretamente para a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Existe um portal, um site específico que você entra lá e faz a sua denúncia. Conta tudo lá que a empresa fez de errado e a autoridade vai fiscalizar. Por que parece que ainda ninguém está sendo multado, nada? Por quê? A criação da nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é recente. Então, ela basicamente ela ficou pronta para começar a fazer o seu trabalho ano passado, em 2023 praticamente. Na verdade, em 2022 para 2021, mas ela teve uma estratégia na atuação dela. Ela falou assim, eu não vou ser uma autoridade que já chega com o pé na porta, né? Como diz o ditado, aplicando multa. Ela falou, primeiro eu vou conscientizar as empresas. Educação, Eu vou ter um né? trabalho de educação junto às empresas, dando a elas uma oportunidade de se adequarem, para que quando eu começasse a multar, né, fosse uma coisa assim mais
interessante, construindo cultura de privacidade mesmo. Então, a primeira multa, né, que foi dada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é super recente. E, pasmem, não é para uma grande empresa. Já para desmistificar aí que todo mundo pensa, deve ter multado um banco, deve ter multado uma grande empresa, Operadora, deve ser telefonia. uma operadora de telefonia. A primeira Saúde, multa... né? Exato. A primeira multa aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi contra uma microempresa do ramo de telecomunicação lá do Espírito Santo. Nossa. E aí você pensa assim, Karina, foi a multa que fechou as portas da empresa? Porque essa empresa deixou de existir, para vocês saberem. Não. A multa, inclusive, ela foi baixa neste caso. Não significa que ela será sempre baixa. Porque ela é limitada aqui a 2% do seu faturamento líquido por infração. E vai até 50? 50 milhões. 50 milhões. É muito. É muito muita alta. coisa, se você pensar. Só que existe uma proporcionalidade na aplicação dessa sanção, dessa multa. Neste caso em específico, foi uma multa de R$14 mil. Por isso que eu disse assim, tão categoricamente, que as empresas vão ter medo da multa? Não. Porque a multa, ela tem toda uma análise que a gente faz. Existe um regulamento específico de como que eu aplico as multas e as sanções da LGPD. Então, tem toda uma análise jurídica por detrás. A multa, ela é algo que assusta muito o brasileiro, sim. Mas qual que é o coração, a cerejinha do bolo e onde as empresas têm que ficar preocupadas? Na reputação. LGPD se tornou diferencial competitivo. Estar adequado e proteger a privacidade é uma forma de você se aproximar ou se afastar do seu cliente, porque ele está se tornando cada vez mais consciente dos seus direitos, das suas obrigações. E, para além disso, uma empresa adequada não se relaciona com uma empresa que não está adequada. Uma empresa que já criou ali todos os seus parâmetros de proteção, ela não vai se relacionar com você, porque vai comprometer que oferece o um processo, risco. né? Porque você me oferece um risco, compromete o meu processo. Eu não quero ser multado ou ter um processo fiscalizatório porque você não está adequado, porque você presta serviço para mim não está adequado. Imagina, você investe uma puta grana, né? Atualiza, faz Isso. auditoria, faz tudo. Aí, porque alguém no processo não cumpriu, você... E qual que é o ponto aqui da reputação? Quando inicia um processo fiscalizatório, sancionatório, existe uma lista pública que vai para lá com o seu nominho, com o nome da sua empresa. Então, todo mundo do mercado fica sabendo que você está sendo fiscalizado. E por uma lógica de cascata, se você está sendo fiscalizado e eu me relaciono com você, logo eu serei fiscalizado. Quem aqui quer ser fiscalizado? Ninguém. Então, entende? Se adequar à LGPD é uma questão comercial. E é uma questão de proteção da sua reputação, de você manter o seu nome, de você honrar a sua empresa, de você não ser pego numa fiscalização e perder todas as contratações que você tem, por exemplo. Então, eu gosto muito de falar isso, que as pessoas falam, a LGPD não está multando, nunca vi nenhuma multa, isso aí não vai dar em nada, né? E aí eu sempre isso falo. bastante também. A LGPD não só vai pegar, como já pegou, é o que a gente fala. Não existe mais como voltar atrás. Vocês viram o tanto de avanço que a gente já deu em relação a esse tema? Não volta. Então, hoje a opção é se adequar ou não adequar. Se você não se adequar, saiba dos riscos. Você vai perder negócio, você vai perder cliente e, principalmente, você não vai estar pronto para o futuro. Porque o futuro é digital e o futuro é a partir de dados. O presente já é. O tempo inteiro aqui a gente falou de empresas que estão tratando dados, de como os dados são importantes no prontuário médico, que não existe direito da saúde sem prontuário. O que é o prontuário? Dados. Dados, é verdade. Informações. Ou seja, se eu, enquanto empresa, não começar a olhar para os dados enquanto um ativo do meu negócio, um insumo, algo que tem valor dentro da minha prestação de serviços, algo que eu posso analisar e que eu posso utilizar em benefício do meu negócio, da minha prestação de serviço, eu simplesmente vou estar fadado a fracasso. Exatamente. Porque o futuro, ele é digital e ele é um futuro baseado em dados. Quanto mais dados estruturados e qualificados, íntegros, eu tiver aqui dentro da minha prestação de serviço, dentro dos meus sistemas, dentro da minha relação com o meu cliente, mais eu vou poder me utilizar disso de forma a favorecer o meu negócio, me proteger contra os riscos, melhorar a minha relação com o meu cliente. Então, tudo é dado, gente. Se a gente parar para pensar, tudo é dado. Proteger os dados, agora saindo totalmente da nossa visão ideológica, né, de como privacidade é relevante, é um interesse comercial. Se você não está ganhando dinheiro a partir da exploração consciente e eficiente de dados, você ainda não entendeu o que está acontecendo em termos de mercado.
Fica a Exatamente. dica aí para quem Fica tá a em dica, casa. Diria que é essencial, né? Essencial. É um direito, um dever essencial, principalmente na visão de profissionais estratégicos, né? Isso. Hoje não temos mais aquela ideia de que o advogado tem que ir simplesmente apagar o incêndio. Não, eu tenho que ter uma atuação anterior a isso. Eu tenho que prevenir, eu tenho que prestar essa consultoria e eu tenho que conscientizar o meu cliente que é necessário ter o treinamento, ter a aplicação, ter o cuidado com os dados, enfim. E a partir de então vai ter uma segurança, não só os dados, mas também a empresa e a saúde financeira dessa empresa, né? Então, quem tem o processo bem elaborado não teme a multa, né? Não teme a Não tem multa, importância não teme a a multa, não teme o mercado, não teme perder contrato, A porque reputação tá protegida. a reputação tá Que é o que eu protegida. falo, que eu protejo é a reputação, Isso. né, do profissional. Porque não adianta nada você ter uma formação técnica, científica super incrível se você não tiver uma boa reputação no seu atendimento, no serviço que você entrega na sua clínica. E eu observo bastante isso, sabe? As pessoas têm dificuldade de aplicar essa consciência da proteção. Isso. As pessoas têm realmente. Eu olho e falo, cara, é um negócio tão. Às vezes é uma coisa tão simples. É uma mensagem. Uma mensagem. O termo, né? Quando a gente fala no termo de consentimento, ele tem que ser explícito, é claro, inequívoco. E às vezes eu olho e falo, quem escreveu isso? Você consegue? Porque eu já pedi uma vez para um cliente falar, me explica isso. O que quer dizer isso aqui? Porque ou contratou de um advogado que manda um pacote, manda um pacote de documentos, ou pegou na internet, pegou em algum site do próprio, né, do conselho e tudo mais. E aí eu falo, tá, me explica. Porque às vezes o paciente, na hora que tá ali, né, na hora de assinar, ele pede informação. E nesse tratamento eu falo, a pessoa que tá ali, ela tem que estar apta a tirar qualquer dúvida do paciente. Inclusive informar que aquele documento que ele tá assinando é para proteção dele também. Não é só que ele tá te autorizando a fornecer informações, ou a compartilhar, ou a guardar, mas ele tá se protegendo. E às vezes as pessoas falam, mas eu não entendi isso aqui, eu não vou assinar. E aí? Ou você não assina por empolgação também, né, Marcela? Ou Às assina vezes, sem ler. Sem ler, às vezes na empolgação, fala assim, eu vou assinar. Aí você fala assim, você leu? A maioria não assina, tá? Dei uma lidinha lá, não é assim? Dei uma o olho. lidinha. Não. Aí, A maioria não assina. Eu já cansei de pegar prontuários que os documentos não estavam assinados. Por quê? Gente, é impressionante. A pessoa não assinou e ficou pra depois? Não, pior que isso. Eles têm vergonha de entregar os documentos para o paciente assinar. Sério? Contratos, termos. Constrangido. Eles têm vergonha. Porque, puta, eu vou ter que falar dos riscos, vou ter que falar disso. Isso é. E aí não entrega. De verdade, eu conheço várias clínicas, vários. Tô nessa área há anos. E ele, às vezes, fala assim, Marcelo, eu tenho um contrato aqui que um advogado fez pra mim. Primeiro, aí você vai pegar o contrato. Tipo, 12 páginas. Ai, nossa. Quem vai ler 12 páginas? Você olha e né? fala, gente, começa daí, Sim. né? Então, assim, fica não é explícito, não é uma coisa clara. Não, parece que tá enrolando. E a pessoa fala exatamente isso, parece que eu tô enrolando. Então, a própria informação que ela tá passando não tá clara e ela mesma não se convenceu daquilo ainda. Isso é princípio Porque da LGPD. quando você se conscientiza, esse negócio é tão dentro de você, que nem no meu caso. Eu não preciso sentar e estudar direito médico para participar de um podcast, para dar uma palestra. Porque você já conhece. Tá em mim, é meu dia a Natural, dia. Isso sou eu. Não é sobre o que eu faço, é sobre quem eu sou mesmo, Sim. entendeu? Então, assim, é muito simples, porque eu já incorporei. Exato. Eles ainda não... Nem eles se convenceram daquilo ainda, então eles não conseguem nem explicar, sabe? É muito interessante, porque Mas eu acho que é comportamental. Mas eu acho que esse negócio de você não colocar no prontuário doença ou explicar muito pro paciente ou os riscos que vão ter, eles não explicam muito exatamente por isso, porque vai falar, a pessoa vai desistir da cirurgia. Exato. Se eu falar assim,
Possa ser que você, por exemplo, a pessoa faz uma cirurgia de coluna, vamos imaginar. Possa ser que você não volte a andar. Não volte a andar. Aí você não escreve Mas pode isso. ser? Então, pode ser. A pessoa não escreve isso no prontuário, aí o paciente não volta mais a andar e não assina, não toma conhecimento. Aí a pessoa faz o quê? Entra com uma ação. Aí a pessoa entra com uma ação. Se a pessoa entrar com uma ação com um advogado especializado, o advogado nem vai para a questão do erro médico. Porque não teve erro, porque existe essa possibilidade. Exatamente. O advogado vai falar o quê? Olha, excelência, se a Rosa soubesse que ela poderia não andar, ela não tinha feito a cirurgia. Exatamente. Pronto, acabou. Agora, se pega um advogado que vai falar, teve um erro médico Erro aqui. médico, Porque essa cirurgia... Aí, você perdeu a ação. exatamente. Então, assim, às vezes as pessoas falam, eu nunca vi um médico ser condenado. Nunca viu, porque o advogado dele não era... Eu conversei com um juiz agora em março. E a gente, conversando e tal, e ele tem um artigo científico em cima da responsabilidade civil do profissional da saúde. E ele falou pra mim, Marcela, eu nunca condenei um profissional da saúde. Ele nunca condenou. Ele falou, sabe por que eu não condenei? Ele falou, teve vezes já, ele até me contou um caso que era pra ter condenado. Ele falou, eu vi que a técnica estava certa. Ele chamou um outro profissional, teve audiência com o perito. Nunca tem, né? E ele falou, eu chamei o perito para audiência. Eu entendi a cirurgia, a técnica estava correta, o médico não errou, só que não tinha no termo de consentimento. Só que o advogado não usou a falta do dever informacional como tese. Então, ele falou, tive que dar improcedência, mesmo tendo causado dano para o paciente. Então, assim, essa é a importância. Quando a gente fala na questão do direito médico, LGPD, gente, tem que ser alguém que manje. Tem que ser alguém que conheça. Tem que conhecer. Tem que ser. A gente já discutiu isso bastante aqui no nosso podcast. Tem que ser. Então, e assim, as pessoas falham muito nisso. Exatamente. A gente está trazendo bastante pessoas que são ligadas à área do direito médico exatamente para isso, né? Para informar a própria sociedade, né? Porque as pessoas não têm esse conhecimento, né? Ontem, um advogado mandou mensagem para uma cliente minha, uma dentista, e era uma questão, assim, bem, sabe, super tranquila. Só que as perguntas dele, não dava... Eu falei, nossa, não dá nem pra entender o que ele tá querendo. Ele é advogado de um paciente. Né? Não entendi. Porque a linha que ele tá querendo seguir tá errada. Entendeu? E aí eu falei, poxa vida, ao invés do paciente ir atrás de um advogado especialista na área do direito à saúde, não. Esse advogado claramente não vai seguir uma linha totalmente equivocada e não vai beneficiar sabe o paciente. como que o profissional geralmente ele pensa? Ele pensa assim, eu vou contratar essa pessoa aqui porque ela é mais barata. Exatamente. E sabe quando a sua mãe te falava, o barato sai caro, meu filho? Conselho de vó, sabe? É a maior realidade. Porque você vai pagar e vai perder. Você paga, a pessoa... Vai sair caro. Vai sair muito caro, porque você atrai um monte de risco, começa a ter um monte de problema, responde a um monte de processo e depois ainda tem que pagar de novo para ser feito a mesma coisa. Retrabalho, pagar 2 vezes e ainda ter um monte de problema que você nem teria se desde o começo você tivesse procurado a pessoa certa, especializada, para tratar o problema com estratégia, na raiz do problema e não só nos efeitos. Porque estratégia é isso, você vai lá e entende a natureza, a origem do problema. Por exemplo, LGPD. Eu vou chegar lá na clínica e vou começar a implementar um monte de documento e falar que ele tem que fazer a mesma coisa que um hospital enorme? Não! A gente vai olhar para a sua realidade. Quer ver um exemplo aqui que vai dar muito problema para os médicos e que eles ainda não estão atentos e que está relacionado à LGPD? Médicos ou pequenas clínicas que prestam serviços para grandes hospitais. Aí lá no contrato de prestação de serviço, provavelmente você, médico, está como um operador de dados. Porque esses contratos foram adequados à LGPD. Quando eu adequo um contrato LGPD, eu tenho que definir a posição das partes enquanto agentes de tratamento. Então, além de contratado e contratante, que é o normal, eu tenho controlador e operador. É muito provável que você, médico prestador de serviço, que vai lá só para ser um plantonista, só para ser alguém que atende dentro daquele hospital, está classificado nesse contrato como operador. Estar classificado como operador significa que você vai responder junto com o hospital se tiver algum problema relacionado aos dados. Mas você não vai responder só em responsabilidade civil, você vai responder de acordo com a LGPD. E você, muito provavelmente, claro, cada caso é um caso, precisa ser analisado,
Mas muito provavelmente você não é operador. Você é só um prestador de serviço ali para a clínica e ela que é o agente de tratamento. Porque agente de tratamento é figura institucional. Entende? Na verdade, é um contrato já formatado, né? Aqueles contratos de adesão e já todo mundo vai assinar só. Ó, você assina aqui, vou só colocar seu nome e tudo bem. Então, esse Mas tipo os de médicos cláusula... não vão lá e pedem uma análise jurídica de um advogado especializado para, pelo menos, é o que eu falo, às vezes o contrato é de adesão mesmo, e você não vai deixar de entrar no hospital por causa disso. Por causa disso. Mas você tá sabendo. Exatamente. Você sabe exatamente mensura o que tá os riscos. A gente fala muito disso. Se vale a pena? Às vezes, o médico ele pode falar assim pra mim, Karina, mas eu não quero me adequar ao LGPD, mas eu quero pelo menos saber quais são os riscos que eu tô exposto. Exatamente. Senta aqui comigo e me faz uma consultoria pra eu entender se minha prestação de serviço pra esse hospital, pra essa clínica, pra essa situação aqui tem algum grau de risco comigo. Porque eu assinei o contrato porque eu precisava fechar, mas agora eu preciso entender onde que eu me meti. Então é onde a gente senta e fala, olha, aqui pode acontecer isso, a gente pode fazer isso, isso e isso pra mitigar. Aqui com certeza vai acontecer, não tem o que a gente fazer, eu te sugiro que você rompa essa relação. Ou então não, isso aqui a gente vai reformatar porque na verdade você está perdendo uma oportunidade, então a gente vai criando toda a estrutura relacionada à privacidade, proteção de dados amparado aí nesse ecossistema de direito médico, para que esse profissional se sinta mais confiante, confortável e protegido. Consciente, né? Consciente. Mais que isso, consciente. Porque, assim, é muito interessante que isso acontece muito comigo também. Depois que eles assinam, aí eles mandam. O contrato. Ai, doutora! É um contrato de adesão, vai fazer o quê, né? E tudo bem, porque realmente, eu jamais vou falar pra pessoa, não faz, porque, é grana, dinheiro no seu bolso, não vai perder um contrato com um hospital grande e tal. E geralmente esses hospitais grandes têm uns contratos que, pelo amor de Deus, né? Sim. Exato. Grandes planos de saúde têm uns contratos que você olha e fala, gente, pelo amor de Deus, o advogado fez isso aqui, tipo, tava louco. Mas enfim, então assim, eu explico e explico cláusula por cláusula. É uma metodologia do meu atendimento. Eu leio cada cláusula e eu aviso. Falo, olha, no momento em que surgir qualquer dúvida, por favor, me interrompa. Pode perguntar, qualquer coisa. Então, eu sigo lendo o contrato e vou explicando. Então, assim, eles têm uma dificuldade de... Por exemplo, eles não sabem, gente, quando quer os reajustes. Não conseguem entender as cláusulas. Não. Quando fala em índice de atualização, sabem. Sabe? Então, assim, é importante que a gente esteja junto deles. E falta consciência. Na verdade é isso. Eu acho que falta treinamento mesmo. Eu acho que a gente precisa treinar todo esse público, né? Esses prestadores, todo mundo, para poder, acho que, adequar a Lei Geral de Proteção de Dados, não é isso? Eu falo que é uma cadeia, né? Sim. Você tem que pensar numa cadeia de suprimento. Você tem que pensar no seu cliente, que está ali na ponta, que é quem você deve proteger, e você tem que pensar em quem se relaciona com você. Quem está comprando de você, quem está vendendo para você, quem está te fornecendo um software, todo mundo que de alguma forma direta ou indireta está te ajudando ali a prestar o seu serviço. E aí você vai olhar para cada um, entender o risco que cada um está te oferecendo e entender também o risco que você está oferecendo para o seu paciente e o risco que você está submetido de uma multa, de um processo, de um problema de reputação. A gente vai listar tudo isso. Sim. E os contratos, né, com esses fornecedores. Por exemplo, poxa, eu vou lá e adquiro um software super moderno, super atualizado e utilizo de forma correta na minha clínica e vaza dados. E aí? Porque o sistema, né, não oferecia as garantias necessárias. Imagina, vamos colocar aí, tem empresas muito grandes, né? E com certeza elas atendem muitos profissionais, muitos hospitais, muitos esses softwares bem poderosos. E aí? Você está fazendo tudo certo. A empresa vai ser responsabilizada? Eu tenho um cliente que é fornecedor de software da saúde, então eu posso falar um pouquinho da realidade dele. Gente, é um mundo. Um sistema, um prestador de serviço de software para o ramo da saúde é um sistema complexo. Para você, aparece ali na telinha só nome e CPF, né? Insira seu prontuário aqui, né? Parece que é uma coisa simples. Mas por detrás é uma estrutura enorme. Então, às vezes, você vai contratar um software, você pega aquele que é mais bonito,
né, que tem um layout mais bonito, ou que tá mais hypado aí no mercado, que todo mundo tá contratando, e aí você não lê os termos de uso, você não vê as garantias que ele oferece, e ele precisa, dentro de casa, é da porta para dentro, tá? Não é o que ele te apresenta da porta para fora. Da porta para dentro, se ele não tiver adequado, se ele não tiver ali garantias de segurança da informação para proteger esse software desde o código, desde as pessoas que estão A trabalhando, criptografia do negócio. criptografia, sabe o que tem muito? Anonimizar esses dados depois, né? Olha, eu só tô dando dica de ouro aqui nesse podcast, viu? Vou falar outra dica de ouro aqui para vocês olharem. Geralmente, nesses contratos de software, tem uma cláusula lá sobre quem pode acessar as informações que são geradas e inseridas dentro do sistema. Olha. Geralmente, essa cláusula é passada desapercebida. Ninguém olha para ver se eu que sou a operadora, eu que estou te fornecendo o software, se eu posso olhar essas informações ou não. Se eu posso, inclusive, coletar essas informações e utilizar para mim mesma. E agora, com a inteligência artificial, a gente tem uma nova cláusula que está surgindo, que é a de usar as informações coletadas para melhoria dos nossos serviços. O que é melhoria dos nossos serviços? É aprendizado de máquina, é treinamento de inteligência artificial. Absurdo, né? Significa que todas as informações que estão sendo colocadas dentro do sistema, Vai. eu, empresa, eu Eu vou- pego elas e vou lá e vou fornecendo para outras pessoas do mercado e assim vai, e assim vai, E e aí assim vai vai. treinando a IA, né? E vai treinando a IA. Então, se Alimentando, você, né? quando Que- vai... Porque, na É verdade, assim que alguém se tem que alimenta. alimentar ela. Alguém porque tem que ela alimentar. traz muitas informações. Alguém tem que alimentar Mas ela, as não é isso, Flávia? então, só que eles não sabem por quê. Vai, sei lá, o gestor da empresa, da clínica, vai o médico. Ele não sabe ler um contrato. Não sabe. Não sabe. Na verdade, Ele assim, sabe, eu acho ele que sabe cada ler, um... ele sabe ler um laudo. Sim. Ele é Entendeu? De um exame. inteligentíssimo, ele é Ele sabe, brilhante. ele porque sabe cada muito um na no área seu- dele. Na sua Na área, sua- não é? Na sua Exato. especialização, não Que é o que eu falo. É, Se eu porque pegar não um adianta. laudo de, Você sei não vai lá, saber ler. Você Não. pode ler o laudo, mas você não vai um interpretar laudo da forma anatomopatológico, que eu não o vou médico conseguir vai. saber se é É. câncer, se não é câncer. É. Mas, se eu ler um contrato, eu consigo interpretar. Sim. Então, assim, é importante a Isso. consciência da importância da assessoria qualificada. Exatamente. Isso é importante. É. Anos. É. Aí a pessoa fez 18 agora eu não sou mais pediatra dele, vou entregar e tal. Sei lá, acontece alguma coisa lá com aquela pessoa, ela descobre um dano agora que foi provocado, porque, sei lá, um diagnóstico tardio, Exato. algo que eu não vi lá atrás. Aí essa pessoa tem uns aninhos aí pra entrar com uma ação Sim. contra mim e eu entreguei o prontuário. Eu Olha não que tenho prova. Na né? LGPD, eu acho que essa dica é boa, mas assim, você pode entregar uma cópia pra você manter ali, a pessoa pode. Mas eu teria meu e aí a prontuário gente tem, eu ali. vou falar um meio É que, na termo verdade, dessa é complicado, dica. porque o custo para manter isso depois, É porque caro. assim, É caro. como esses são papéis ainda, são físicos, Isso. né? Então, assim, Tem você tem que ter um espaço, arquivo, tem sim. que ter um espaço. Exato. Então, eu acho que o devolver, nesse sentido que ela falou, é exatamente por conta disso. Isso. O devolver é por custo mesmo, né? Porque senão, você tem que ter, na verdade, Só que um tem depósito tem para um isso. ponto aqui, o devolver, inclusive, é um direito, uma garantia que foi criada pela LGPD. De que eu posso hoje solicitar para qualquer clínica que ela transfira o meu prontuário para qualquer lugar que eu pedir e que inclusive que ela me dê, e inclusive que ela não tenha mais nenhuma informação minha lá. São direitos que eu posso exercer, eu posso falar, eu não quero que você tenha nenhuma informação minha porque eu não me relaciono mais com você. Então, quando a gente fala de devolver o prontuário, é uma boa prática. Só que dentro da LGPD, a gente tem uma coisa que a gente chama de ciclo de vida do dados. Lembra que a gente Sim. falou lá atrás? O que é o ciclo de vida? É quando o dado entra até o momento que ele sai. Dentro desse ciclo aqui, eu tenho uma coisa chamada de prazo de retenção. O que é esse prazo de retenção? Está relacionado àquela base legal que eu falei lá atrás, ou seja, a autorização que eu tenho para ter esse dado dentro de casa. Então, dentro dessa relação médico-paciente, por exemplo, a gente tem um prazo legal de guarda desse prontuário de 20 anos, não é? Passados 20 anos, significa o quê? Que eu preciso encontrar outra hipótese para ter uma cópia ou original aqui comigo. Então, deu 18 anos do paciente, faltam 2 ainda para os 20, não é? Sim, Significa que por mais 2, você pode seguir a dica da Marcela. sim. Que nos 18 você pode seguir a dica dela, por mais 2 você pode seguir. Mas e se depois de 20 eu ainda quiser ter uma cópia desse prontuário aqui dentro de casa? O que eu faço? Eu preciso encontrar na LGPD uma base legal que me dê essa autorização para manter essa informação. Legítimo interesse, é?
Não pode ser. Só que o consentimento inicial Por quê? não pode ser por Porque tempo indeterminado. Não, mas essa questão do tempo é uma questão muito séria. Sim, É sim. muito séria, porque a Porque é LGPD... muito tempo, na verdade, muito não é? tempo. É muito tempo, só que quando a gente fala em erro, em dano, o direito de ação, a questão da prescrição, é muito relevante Sim, o tempo. Muito. Então, não é certo a LGPD tirar o meu direito de ter uma prova se lá na frente a pessoa tem direito porque ainda não prescreveu o direito dela. É isso que a Você LGPD entendeu? faz. É muito sério isso. Eu já ouvi E falar ela disso. não tira, tá? Desculpa, Rosa, mas Tá. só pra complementar, ela não tira esse direito. Ela só diz que você tem que encontrar uma justificativa. Ou seja, você não pode ter porque você quer, porque você acha legal ter. Você tem que me justificar e colocar isso da forma correta, inclusive tendo transparência. Pode colocar perante- o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Exato. A questão do prazo prescricional. Sim. O Eu acho que é o válido. Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor? A gente tem uma base legal específica para isso, que é o cumprimento de uma obrigação legal. Então, se eu estou mantendo isso, porque eu tenho uma obrigação legal que me diz que eu tenho que ter esse documento, eu tenho que ter. Qual que é uma outra alternativa? Karina, então se passou o meu tempo legal, ou seja, eu não tenho mais nem o consentimento, não tenho uma base legal, né, uma autorização aí de alguma lei para manter isso, o que é que eu faço? Analisa quais informações efetivamente você precisa. Você não precisa de tudo que está ali do prontuário. Você não precisa de cada detalhamento, talvez. Aí a gente analisa cada caso, entende? Sim. Para manter dentro de casa só aquilo que você efetivamente precisa. Isso é princípio da LGPD, o princípio da necessidade e da finalidade. Eu só vou ter dentro de casa aquilo que eu efetivamente preciso e para uma finalidade muito clara, para fazer algo muito específico. E aquela ideia de que agora, lembra da autodeterminação informativa? Os dados não são mais meus, empresa. Os dados são da pessoa. Quem tem o poder de escolher é a pessoa. Ela decide sim ou não. Entende? Então, dado a essa autodeterminação informativa, a gente tem que dar para a pessoa essa possibilidade de escolher. Eu não posso mais ter informação por tempo indeterminado, para a vida inteira. 40 anos e eu vou ter. É porque antigamente Entende? não tinha isso, né? Antigamente você tinha ad eterno, não é? Ad eterno. Ad eterno. E a LGPD mudou isso. É. Você pode ter, desde que você justifique, por um prazo determinado, para uma finalidade específica, tudo de forma muito transparente. Por isso que eu gosto sempre de frisar, a LGPD não é proibitiva, a LGPD é orientativa. Nossa, Ela é vai muito te falar, interessante faça, isso, mas né? faça do jeito certo. Flávia, tem alguma pergunta para fazer? Aproveita, suga tudo que a Karina sabe. Marcela Não, é um suga tema- tudo. É um É tema interessantíssimo. maravilhoso, né? É É excelente. Eu é. estou aqui só absorvendo muita informação muito valiosa. Na verdade, a Karina nos deu uma aula, né? Essa Sim. é a verdade, Eu né? prometi que a gente ia falar de LGPD de um jeito legal. Espero ter Leve, conseguido. muito leve. Convenceu. É interessante. É. Referente à integridade dos dados. Aham. Um exemplo, o sistema da empresa foi invadido, teve alteração. E como que fica a questão? Não tem mais a informação que é verdadeira, que é correta. Naquele prontuário médico, teve alguma adulteração aí. Principalmente para as questões relativas a erro médico, porque se comprova através do prontuário. Do prontuário. E como que fica essa questão aí da integridade, da segurança do dado, no sentido de que ele se mantenha verdadeiro do início ao fim, nesse ciclo, né, que você Seja mencionou. manipulado de acordo com a conveniência. Exatamente. é. Que é o que Eu todo- pensei nisso, Marcela. Exatamente, eu pensei É um nisso. tema é. bem, É. bem Existe- complexo. A gente vai precisar chamar a Karina novamente, porque Sim. tá muito bom o papo. Eu venho quantas vezes vocês chamarem, tá? Ai, Já que tá bom. combinado. Tem muita coisa pra Tem. falar, muita coisa. Existe na LGPD 2 princípios para isso que vocês estão falando. O primeiro é o da qualidade dos dados. Significa que os dados têm que ser exatos, corretos e atualizados. É responsabilidade tanto do titular quanto de minha empresa, agente de tratamento que estou utilizando essas informações, manter elas corretas, atualizadas e disponíveis. Isso é o princípio da qualidade. E existe o princípio da segurança. O que o princípio da segurança vai falar? Que eu tenho que adotar os melhores esforços, ou seja, tudo aquilo que for possível para proteger essa informação contra, por exemplo, uma invasão, um ataque hacker, qualquer medida que possa atrapalhar aquela tríade que eu falei para vocês: disponibilidade, integridade e confidencialidade. Então, se meu servidor foi invadido, meu sistema foi invadido e alguém entrou aqui e mudou todas as minhas informações, o que eu faço? Primeira pergunta que eu vou te fazer: você tem um backup?
O que é um backup? Uma medida de segurança complementar que eu coloco para fazer uma cópia do meu banco de dados para que, se ocorrer algum problema de integridade, eu seja capaz de recuperar. E eu tenho que ser capaz de recuperar porque eu tenho que seguir o princípio da qualidade dos dados e da segurança dos dados. Então, lembra quando a Marcela falou assim que a LGPD ela é preventiva? De que você disse, a LGPD não é para apagar o fogo, e é exatamente isso. Mudança de comportamento que a gente fala, ele é prático, ele não é só teórico. Então, dentro de um treinamento que a gente dá e de uma implementação da LGPD que a gente vai fazer, lembra que são processos, pessoas e tecnologias? Sim. Olha a tecnologia aqui, ó. Treinamento a gente está falando das pessoas, agora a gente está falando de processos e tecnologia. Qual processo eu preciso implementar para que esses dados sejam protegidos? A gente encontrou a resposta no backup. Sim. Vamos colocar um backup, fazer um backup diariamente, de hora em hora, semanalmente, para que isso seja protegido. Em um servidor externo, para que se pegar fogo aqui, ainda assim eu tenha essas informações, ou numa empresa tal, na nuvem, tal. Isso é mudança de comportamento. Ou então, outra coisa. O hacker aqui está pedindo 100 mil para não divulgar as informações dos meus pacientes. O que eu faço? Eu pago ou não pago? Não paga. Não pague e procure alguém especializado para te ajudar. É a melhor coisa. Não negocie com criminoso nunca. Sim. Isso é uma dica de ouro, porque pode Isso acontecer acontece com vocês. muito, tá acontecendo demais. Demais. A gente teve recentemente um laboratório muito famoso, inclusive, que teve um incidente de segurança, que o seu banco de dados foi invadido e houve esse problema de integridade e disponibilidade das informações. Porque quando uma tecnologia é invadida, ninguém mais consegue acessar. Eu não consigo te prestar o meu serviço mais, então eu tenho um problema de disponibilidade da informação e de integridade, porque e se ele alterar essas informações, o que vai acontecer? Sim. Entende? Então, a LGPD, claro, ela não tem todas as respostas. Mas você percebe que se você tivesse seguido o princípio da qualidade, o princípio da segurança, implementado práticas preventivas, esse problema não teria acontecido. Ou, se ele tivesse ocorrido, a gente teria maneiras de remediar ele. O que são essas maneiras de resolver esse problema? Há uma política que a gente cria na LGPD, que é a política de incidentes de segurança. Então, quando o incidente acontece, eu já sei para quem que eu vou ligar, o que eu vou fazer, o que meus colaboradores vão fazer, qual documento eu tenho que preencher. Porque, de acordo com a LGPD... Como você vai avisar? Como que você vai avisar? Agora, se acontece um problema desse, por exemplo, vamos pegar o exemplo desse laboratório, ele foi invadido. Se essa invasão, ela gera ou ela pode gerar um dano para o titular, ou seja, ela é relevante, não foi só acessou o sistema, acessou, visualizou, baixou as informações, pode divulgar, pode vender, percebe que tem um grau de risco alto? Sim. Todos os incidentes dessa natureza, obrigatoriamente, eles têm que ser informados para a nossa autoridade. Eu tenho que criar um formulário, dizer o que aconteceu, dizer tudo o que eu fiz para que aquilo não acontecesse e mesmo assim aconteceu, e tudo aquilo que eu fiz depois que a violação de segurança aconteceu. Isso não, e comunicar as pessoas que foram expostas também, né? E aí, é importante. Porque eu acho que as pessoas, por exemplo, a pergunta da Flávia, não sei se foi tão abrangente assim, porque a minha é bem específica. Eu quero saber como é que eu faço para garantir que depois que o médico preencheu o prontuário hoje, na data do meu atendimento, como é que ele não alterou aquilo ali na hora que eu solicitei a cópia? Vou fazer até um gancho nessa pergunta. Legal. Porque no quesito saber. qualidade do dado. Por exemplo, estou lá fazendo uma consulta, o médico preenchendo a anamnese, e aí ele pergunta, a famosa pergunta, você tem alergia à medicação? Eu falo, desconheço. Desconhecer é diferente de negar, porque negar eu tenho certeza que não tenho Geralmente alergia. a gente fala, né? Até hoje nunca morri com nenhum de medicamento, então não tem. Agora, ele, enquanto médico, ele vai ter a responsabilidade de observar melhor aquele paciente, se é, no caso, o desconheço. Só que só tem a opção nego, e eles colocam nego. Né? Que já é um problema do formulário, né? Exatamente, fica lá, nego. Ou qualquer outra informação que eventualmente é passada na hora da consulta. Se eu percebo, eu sou lá a paciente, percebo que essa informação ela não está condizente com a realidade. Como que a gente consegue apurar isso, se precaver dessa informação, deste problema de qualidade e até a adulteração? Ele preenche ali na hora, certo? Aí você desconheço. Na hora que você solicita o seu prontuário, porque você teve um dano, você sofreu um dano, aí você tá lá, que você negou. Você fala, porra, não Eu não neguei. Eu só não sabia. Não neguei. Isso faltou com a integridade dos dados.
a gente vai ter que analisar essa questão principiologicamente. Ela não tem uma resposta direta e objetiva, porque lembra, a lei geral é orientativa. Ela não disse pode, não pode, faz, não faz. Ela disse se for fazer, faça sim. Então, a gente já viu que tem violação de princípios, correto? E a gente já viu que a gente tem um direito ali na LGPD, que é o de acesso aos dados. Então, pensando aqui, imaginando um cenário hipotético, como que a gente poderia aplicar a LGPD? Eu, titular, me utilizo desse direito que está previsto na lei e peço para a clínica uma cópia do meu prontuário. Só que médico se acha dono do prontuário. Não estou dizendo que é ou que não é para não comprar essa briga aqui no nosso podcast. Mas vamos de novo fazer um raciocínio principiológico de interpretação da nossa lei. A autodeterminação diz que a informação é de quem? Do paciente. Os dados são de quem? Meu, enquanto titular dos dados. Eles não são seu. Então, tudo que você tem que diz respeito a mim é meu, não é seu. Ele logo só eu guarda. Posso ter. Isso, você disse tudo. Ele só faz a guarda, mantém a Não, guarda. por isso que a gente pode pedir a hora que quiser. Sim. A hora do que É porque paciente, muitas pessoas lógico. não sabem, né, Mai? Então é isso, né? Mas aí essa questão. O prontuário é do paciente, preenchido e guardado pelo profissional e pela clínica, hospital, enfim. Então, assim, na hora em que eu solicito a cópia e constato que a informação que está lá não confere com o que eu passei. Isso, eu já peço a correção, porque correção de dados é um outro direito criado pela LGPD. Sim. Qualquer dado que for gerado ao meu respeito que não estiver correto, eu tenho um direitinho lá, escrito, tá, gente? Não é interpretação o direito é objetivo, de que você pode corrigir, solicitar a correção. Exatamente, Dessa informação. até E mesmo- tem prazo para esse direito ser atendido, tá? Não pensa que é uma coisa que você vai pedir, daqui 1 ano você vai ter uma resposta. Tem prazo, e se eu não me engano, é de 15 dias para que você receba uma resposta e depois vocês vão alinhar em tempo hábil, ou seja, é rápido, não é demorado, que esse direito seja atendido. Sabe o Código de Defesa do Consumidor? A LGPD é muito comparada com o CDC. Sim. Porque a sistemática de aplicação dela é muito parecida. Ela trouxe ali uma série de direitos que as empresas, quem trata os dados, tem que garantir. Então, eu posso solicitar a correção, eu posso solicitar uma cópia, eu posso solicitar que você não tenha mais essa informação se você não tiver um motivo para tê-la contigo. Só que eu também quero fazer aqui, às vezes, do médico, às vezes da clínica que está recebendo essa solicitação. A gente entendeu que há um direito. Mas lembra, eu tenho que me resguardar também. Eu não posso efetivar direitos para vocês e criar risco para mim, que é o caso do prontuário, que a gente falou, né? Da guarda. Da guarda desse prontuário que eu preciso ter, porque se tiver um processo eu tenho que me defender. Da mesma forma, você solicitou a cópia, então você está tirando esse prontuário de um ambiente protegido. E a partir de agora, eu não posso mais ser o responsável pela indisponibilidade, pela integridade, pela confidencialidade dessa informação. Porque você está tirando de um ambiente protegido, onde saúde é tratado como saúde, e está indo para suas mãos que não têm consciência nenhuma sobre como proteger essa informação Nem que é tão recursos, valiosa. né? Nem Eu investi recursos. em recursos para proteger e você não tem. Eu treinei as minhas pessoas, eu tenho um software atualizado, eu tenho um sistema aqui que me provê todos os meios de auditorias. proteger, eu faço auditoria, eu me relaciono só com pessoas que estão adequadas. Tudo bem, eu vou te dar o seu direito, eu vou te garantir que você possa ter acesso a essa informação, mas saiba do risco que você está atraindo, do problema que você pode estar gerando para a sua vida por tirar esse prontuário de dentro de um ambiente protegido com esses recursos e levar para fora, e levar inclusive para outro profissional que eu não sei se tem a mesma garantia que a minha que eu tô te dando. Mesma estrutura, né? Então, o que esse médico vai fazer? Ele vai pegar e vai formalizar a entrega desse prontuário. Ele vai formalizar que o cliente está pedindo uma correção. E, inclusive, se ele não concordar com essa correção que está sendo solicitada, porque a gente pode ter má fé por parte do paciente também, aí ele vai procurar as colegas que são especializadas em direito médico para ajudar ele com esse problema. E não só se ele não concordar. Eu sempre falo, vai entregar qualquer coisa para o paciente, tenha o termo de entrega. Termo de entrega, formaliza. Termo de entrega de exames, termo de entrega de prontuário, termo de entrega de qualquer coisa. E tudo isso elaborado por um profissional que conheça de Especializado. estratégia. Porque não adianta só você escrever, né? Porque às vezes fazer mal feito é pior do que não fazer. Pior do que não fazer. Entendeu? Então eu olho e falo, poxa,
custa alguma coisa consultar antes. Ah, eu entreguei para o paciente, agora o paciente está questionando isso e aquilo, falou que está errado. Às vezes ele entrega, às vezes você entrega para o paciente, ele entrega até para um parente ler. Para um parente. Não é? E o parente não entende nada, porque um parente também não é médico, não entende nada, e vai questionar tudo que está escrito ali. Exato. Então, ou seja, já teve uma violação ali. Exato. Já teve Aí, uma violação. pensa, Já. se eu hospital, eu clínica, eu médico, falo pro parente, a gente já tem um problema de sigilo médico, né? Exatamente. Não preciso nem entrar na seara da privacidade. Parente não tem acesso à informação, a não ser que o próprio paciente solicite, autorize. Então, da mesma forma, esse direito que eu falei aqui para vocês, ele vai ser exercido por quem? Pelo titular, pelo próprio paciente, ou por a pessoa que está representando ele nos casos judicialmente aceitos. Nos casos em que o direito já diz que há uma representação. Ah, a mãe, ela não está mais respondendo, então são os filhos que respondem? Tá, mas juridicamente eles estão respondendo ou é só... Sim, cadê a curatela? Cadê a curatela? Eu pedi um prontuário outro dia, quer dizer, eu pedi para um cliente pedir um prontuário, o juiz perguntou, cadê a curatela? Tem Entendeu? que ter mesmo. Exatamente. Primeiro você faz a ação de curatela, Depois você vem resolve. pedir, entende? É bem Mas, assim. na verdade, eu acho que é uma educação mesmo. Eu acho que a gente precisa caminhar muito nessa questão de educação Não, ainda. a gente não tem... Ó, eu não canso de falar, e eu falo isso em toda palestra, eu falo pra todo mundo, que eu falei isso na pós, sempre falei, o meu sonho é que o direito médico, o direito da saúde, ele seja tão conhecido, assim, do conhecimento geral, igual o direito trabalhista. Igual, Exatamente. É questão Igual o direito essencial, trabalhista. é. Porque o direito trabalhista, você trabalhou mais de tantas horas por dia, mais de não sei quantas horas por semana. Tem direito a hora extra. Eu fiz menos de uma hora por... Tem direito Porque a hora todo extra. mundo conhece, né, Exatamente. Marcela? Só que a gente... Aí vem nesse ponto. Por que todo mundo conhece? Porque todo mundo trabalha. E Todo também, mundo trabalha. eu acho que Aí é um direito... É inerente a todos nós. Sim. Agora, o direito da saúde também, gente. Sim. O direito médico também. Mais ainda. Todos somos Mais ainda, né? gente. Esse, na verdade, Direito essa ideia... fundamental. Então, gente, na verdade, isso essa é foi a de todo ideia do mundo. podcast, porque assim, a gente vai abordar vários temas, não só direito médico da saúde, nós vamos abordar vários temas. Mas a ideia foi essa exatamente, porque as pessoas não conhecem os direitos que elas têm. As pessoas não conhecem. Então, assim, quando você fala... E quando conhece errado, conhece limitado. Exatamente, porque as Quando vem pessoas falar falam de direito, assim... vai falar da, É. falar da ANS. Porque não. às vezes... porque às A vezes gente nem pessoa- entrou aqui em TIS, em NS, eu nem... Olha... É. Dá pra falar de LGPD aplicada a tudo isso. A gente vai exatamente. deixar para um próximo Próximo, podcast. exatamente, vai ter um próximo. A LGPD, ela se aplica absolutamente Tudo. Até a E solicitação tudo. do prontuário, né? Exatamente. Não tempo é mais inteiro. apenas só a questão relativa ao direito médico, propriamente dito, Isso. às leis aplicáveis. Tem a LGPD também, que agora garante ainda mais esse direito. Isso, de ir é lá um- solicitar É um fundamento essa argumentativo para nós, advogados, ali na defesa dos nossos clientes. Processo trabalhista, gente, LGPD pode ser utilizada como Sim. fundamento. Processo de direito médico, a mesma coisa. Sim. Processo Ela de serve pra trânsito, tudo. eu posso utilizar LGPD, ela serve pra pasmem. tudo. Serve para Lógico, tudo. porque ele vai falar onde que eu tava. Onde que eu tava, com quem Então, que assim, eu eu tava. acho que é É quase uma fantástico Constituição mesmo. Federal, né? Gente, esse tema é muito bom, muito É muito bom. legal, né? Muito legal. Vamos convidar você novamente, Com Karina, certeza, pra pode poder- chamar que eu venho. Para poder vir compor a nossa mesa, chamar a Marcela, a Flávia. Então, assim, a ideia do podcast é exatamente isso. Chamar as pessoas para que elas contribuam um pouquinho do seu saber jurídico, né? E falando de uma linguagem mais clara, para a população mesmo entender. Porque, assim, às vezes o advogado ele fala tão tecnicamente que as pessoas não Ninguém entendem. entende, exato. E aí as pessoas não entendem. Aí fica assim, se perguntando o que será que ele falou? Porque é um linguajar jurídico, o que será que ele Exato. falou? E aí as pessoas não entendem e ficam sem saber. Aí dá um Google lá, procura qualquer coisa. Acha que é consentimento para tudo? Exatamente, e fala que entendeu tudo. Então, assim, essa ideia de falar assim, o prontuário, eu posso pedir meu prontuário? Posso. Em que momento? É meu, do médico? Em que momento eu posso pedir isso? A minha esposa pode saber qual a doença que eu tenho? Não pode, sabe? Então, assim, nós trouxemos profissionais que nos contaram tudo isso, sabe? Então, nós já falamos sobre prontuário médico, nós já falamos que é o princípio norteador de tudo, nós já falamos de responsabilidade civil, nós falamos de diretivas antecipadas de vontade, quando eu não puder mais expressar o que eu quero, quem vai me representar nesse momento, né? Então, nós já falamos sobre tudo isso. Nós falamos sobre...
pacientes oncológicos, direitos de pacientes oncológicos. Nós já falamos sobre planos de saúde, nós já falamos sobre vários assuntos aqui. E assim, a ideia é essa, que traga bastantes profissionais qualificados como vocês, que são excelentes profissionais nessa área, para nos contar exatamente um pouquinho da vivência de vocês, o que a pessoa pode fazer, se ela tiver algum problema, como que ela pode resolver. Sabe? Então, essa é a ideia. Do podcast. Então, a gente está se encaminhando para o final. Achei fantástica a sua apresentação. Olha, quando eu recebi seu convite, Rosa, eu falei, que alegria, viu? Que honra vai ser vir aqui no seu podcast para falar de um tema que eu amo. Eu acho que vocês perceberam um pouquinho aí. Apaixonada. E não só apaixonada, porque apaixonada às vezes parece que a gente é muito idealista, né? Sim. Eu gosto de LGPD na prática. De LGPD aplicada de forma estratégica e realista, dentro das condições daquela empresa, dentro das necessidades de cada negócio. Então, poder vir aqui falar um pouquinho sobre como eu trabalho, como eu penso e mostrar para as pessoas que é possível, mostrar que a LGPD não é um bicho de 7 cabeças. É legal, viu, gente? A LGPD é legal, eu prometo. Tá? Ela prometeu que a gente ia falar de uma forma leve. Leve, Falamos, não ótimo. foi? E Eu acho que falei que foi. hoje seria conversa legal sobre Você LGPD. falou, você prometeu. Você Eu cumpriu. prometi. Flávia, não foi Muito de bom, forma muito bom. tranquila. Entregou Tranquila. tudo. Ó, É. prometi tudo, entreguei tudo. Deu dicas de ouro. Dei dicas de ouro. Então, assim, Super aplicáveis, né? Sim. super aplicáveis, porque é isso. Quando a gente fala de construção de cultura de privacidade, é isso. Eu falo que eu tenho essa missão de construir cultura de privacidade de forma realista e prática. Eu vendo meus serviços de forma realista e prática. Eu presto a minha consultoria de forma realista e prática. Eu vou treinar as pessoas baseadas no que elas vão fazer na prática. Então, vir aqui, ter essa oportunidade, receber esse carinho de vocês. Foi muito bom. Foi uma honra e podem me convidar, por favor, que eu virei com certeza. Muito Obrigada. obrigado. Doutora Marcela, muito obrigada. Marcela é nossa amiga, nós estamos muito honradas de recebê-la hoje aqui. Muito obrigada, doutora Flávia também. Flávia é nossa amiga também. E assim, eu estou muito honrada em te receber. Tenha um bom dia, né? Tenha um bom dia. Tenha um dia bom. Um dia bom, como a Rosa gosta de falar. Na verdade, eu gosto de um bom dia cheio de possibilidades. Que eu quero que vocês tenham um dia cheio de possibilidades. Então Será? é isso, muito obrigado e até mais, pessoal. Nos siga nas redes sociais. Obrigada a você e parabéns. O podcast está incrível. Muito obrigada. Parabéns, Rosa. Obrigado. Aê!